mundo. Para nós. Fala, pessoal, bom dia a todos. Jonathan Santos falando. Como vão? Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez nessa quinta-feira, as quintas da live da Sompo Seguros. É muito importante ter a presença de você, parceiro corretor de seguros, os executivos das filiais espalhadas a nível Brasil, os gerentes, as pessoas das áreas técnicas também participando. Isso é muito importante para que a gente construa ações diferentes e ações positivas. E a nossa live de hoje é sobre o produto Riscos de Engenharia, né? Nada melhor do que uma pessoa mais do que gabaritada para poder ministrar aí essa parte didática, fazer esse bate-papo com a gente, que é o Norberto. Norberto, ele é o head da área. Eu não vou entregar a idade dele, mas ele já está há quase 20 anos dentro da companhia, né? É oriundo de Marítima, tem expertise de sobra, tem case de sucessos para poder falar com a gente. Eu vou trazer agora a imagem dele aqui para que eles possam fazer um bom dia para vocês. Eu já retorno para a gente explicar aí a didática da nossa live. Roberto, bom dia, com você. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês, fazendo uma apresentação aí sobre o produto Risco de Engenharia. Espero que a gente possa ser, acima de tudo, bem-sucedidos, né? E que vocês possam sair daqui hoje com um bom aprendizado sobre o produto, recapitulando alguns importantes temas, né, relacionados ao produto. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Beleza, Norberto, obrigado. Pessoal, vou voltar para vocês aqui, vou passar alguns pontos importantes para que a gente consiga construir aí uma manhã muito agradável, tá bom? Como eu sempre reforço em todas as lives, a parte de monitoramento de qualidade de som e imagem eu faço simultaneamente, então para que a gente não tenha perdas. Caso vocês estejam tendo algum problema de conexão, entrem, saiam da live se precisar, para que vocês possam ter o melhor. Essa live ela fica gravada em broadcast após o término dela durante 8 dias. Então, a qualquer momento que você queira assistir ainda no decorrer do dia de hoje, amanhã, em outros horários, vocês podem fazer isso. Eu viro o rosto aqui porque a gente trabalha com mais de 2 monitores para poder interagir com vocês, tá bom? O que é importante frisar? Vamos mandar o material, assim como foi feito no treinamento da semana passada. Quem vai mandar esse material para vocês é o executivo que te atende comercialmente, então peçam para o executivo esse material, ele vai receber, ele vai passar esse material para vocês. Nós vamos responder as perguntas no decorrer da nossa live, no decorrer da apresentação. Se a gente deixar alguma pergunta, nos perdoem, mas formalize essa pergunta por e-mail ao seu executivo, ele vai repassar para o Norberto, e o Norberto, com o maior prazer, vai responder essa pergunta para vocês, tá? Mandem um alô aqui, da onde vocês estão falando, o nome da corretora, nome do corretor, qual localidade do país, para a gente agradecer a presença de vocês. E eu queria propor uma situação diferente nessa nossa live, né? Vamos fazer um barulho. Então, batam uma foto, vou colocar aqui o celular assim, ó, fazendo uma selfie, e aí vocês coloquem assim, hashtag LiveSompo, hashtag Riscos de Engenharia. Vamos fazer um barulho aí nas redes sociais, vamos divulgar aí as ações que estamos fazendo, vamos divulgar o conhecimento que você, como parceiro comercial da Sompo Corretor de Seguros, está tendo, tá bom? Deixa eu ver se já tem algumas pessoas aqui que estão dando um alô, né? Pessoal da filial Uberlândia, bom dia para vocês aí. Obrigado por estarem juntos. Deixa eu ver se tem mais alguém dando um bom dia. JK Seguros, corretora de Santos, bom dia para vocês. Corretora Alp Seguros de Barueri, bom dia. Novo Portal Corretora de Seguros de Piracicaba, um bom dia para vocês. Deixa eu só colocar o celular aqui no Vibracal para ninguém nos atrapalhar. Temos o Márcio Pazinato, da Pazinato Seguros de Porto Alegre. Temos a Alessandra da Pancari. Temos Gabriel Nascimento de Salvador, Bahia, da Tuareg Seguros. Temos corretor da Maísa de Itapira, a Maísa prestigiando a gente mais uma vez. O Fabrício de Blumenau está te mandando um abraço, viu, Norberto?
O pessoal Opa! do Blumenau está em peso na live. Então, Legal, um assim, abraço a todos aí. obrigado pela Saudade. presença. Você viu que a gente está do Oiapoque ao Chuí, né? Isso é Então, muito bom, isso é os muito corretores bom. estão participando, isso é muito bom. Meu amigo, agora a nave está com você. Pode comandar, espelha a tua tela aqui. Vou mandar para os corretores. Filial Corporate do Rio de Janeiro, bom dia. Temos o Douglas da Assessoria Futura União, ABI. A Valoração Assessoria Tatiane também está presente. Fly Corretora de Santa Catarina. Temos aqui Francisco. Tem alguns casos que o pessoal está anônimo, não sei de onde que é. Assessoria de Santos. São várias pessoas. Vamos postar lá a nossa selfie, hashtag livesom, por hashtag riscos de engenharia, batendo aquela fotinho, tá bom? Deixa eu agora colocar o Norberto aqui, para que ele possa fazer a parte dele. Norberto, é com você. Pessoal, até já. Sucesso. Valeu, gente. Mais uma vez, bom dia para todos. Vamos aí construindo mais um treinamento, mais um bate-papo aqui com vocês, né? Nesse momento aí, nesses dias difíceis que a gente está passando. Eu acho que é um momento de bastante reflexão, acima de tudo. É um momento de a gente ter a oportunidade de se reinventar, né? Essa grande verdade. E às vezes, para a gente se reinventar, a gente precisa aprender, né? E isso que a gente está proposto a fazer aqui hoje, né? Fazer uma manhã bastante produtiva, por meio desse treinamento, e trazer a vocês o máximo de conteúdo possível com relação ao produto, né? A importância dessa carteira para a construção civil, para a parte de instalações e montagens, para clientes que têm esse tipo de demanda. Então, esse é o objetivo, né? Fazer com que vocês assimilem muito bem a importância desses seguros aí, dessa carteira de seguros, né? Eu espero, acima de tudo, que todos estejam muito bem, né? Que estejam salvos. Como o Jonathan já adiantou, meu nome é Norberto, estou à companhia já há 19 anos, né? Iniciei lá atrás como inspetor de riscos na área de property, e depois, aí, de uns 10 anos para cá, a gente começou depois da formação acadêmica, né? Comecei a atuar nos segmentos de risco de engenharia, primeiro com inspeção, depois subscrição. E aí, há 6 anos, nós assumimos aí o posto, fui convidado a assumir o posto aí da nossa matriz, a nossa equipe, né, para trabalhar ao lado da equipe, para ajudá-los, né, a contribuir para a melhoria dos processos, para a melhoria contínua do produto, né. Antes de iniciar, eu também gostaria de deixar aí um grande abraço, em especial, né, para os amigos que são parceiros, que estão sempre com a gente, contribuindo aí para a evolução da carteira. Aos guerreiros parceiros também, muito parceiros da área comercial, time comercial da Sompo, que é um espetáculo, né? A gente só tem a agradecer porque eles contribuem muito para que também possam ajudar ao crescimento da carteira, né? Aos colegas professores da Escola Nacional de Seguros, né? Que eu não posso deixar de agradecer, e também aos ex-alunos, tá? Então a gente fica muito feliz pela presença de vocês aqui, que sempre estão nos prestigiando. Bom, gente, a gente sabe que, infelizmente, o mundo está passando por sérios impactos em relação à pandemia, né? Esse é uma grande verdade, né? E esses impactos atingem todos os setores, e também na questão da área da construção civil, né? O coronavírus, ele causa danos na economia, do modo geral, e também, né, gerando em curto, médio e longo prazo, revisões de projetos, orçamentos, sobretudo relacionado a... Está havendo um trabalho árduo, né, pelas empresas de diversos segmentos, incluindo a parte de construção civil, como eu já falei. Os projetos voltados às obras públicas, que o mercado segurador tanto aguardava, né, de forma ansiosamente, aí, esses projetos na retomada da economia, infelizmente, agora, nesse momento, foram deixados a segundo plano, né? A gente sabe que os governantes têm aí uma necessidade, né? E que, com certeza, não vão colocar, em primeiro momento, essas prioridades, né? Que são as obras públicas. Em contrapartida, que eu tenho para informar, e até como um sinalizador para vocês, né? Um termômetro para vocês, as obras privadas são hoje um grande motor propulsor
né, do segmento de risco de engenharia, né? Então, a gente sabe que, mesmo com as empresas fechadas por determinações, por sanções, né, essas empresas elas vêm fazendo melhorias, modernizações nas suas instalações, né, reformas, ampliações, estão adquirindo novos equipamentos, né, para aumentar a produtividade, e de forma que eles, na retomada, possam ter aí um maior fôlego, né, para a recuperação. Norberto, é muito importante esse seu apontamento, porque eu estava dando uma lida em alguns artigos, que a construção civil é um dos pilares que nós temos uma visão nos próximos anos, se eu estiver falando besteira, acho que nas próximas 2 décadas, porque tem muita coisa para fazer ainda aqui no país, né? Então, a construção civil, seja ela pública ou privada, é um mercado que ainda vai se aquecer muito e muitas oportunidades terão. E trazer o risco de engenharia, um seguro nessa obrigatoriedade, isso é fantástico. Com certeza, não tenho dúvida. E assim, para vocês terem uma ideia, né, a gente tem sido muito consultados com relação à necessidade de melhorias e recapacitações de sistemas de geração de energia, né? Então, esses setores estão se preparando, né, estão melhorando as suas atividades, os recursos naturais, não estão aumentando os recursos naturais de geração de energia e, de certa forma, melhorando cada vez mais as suas instalações, né? Então, por tudo isso, mais uma vez, gente, a gente tem aí a intenção de atualizá-los, de trazer aí a identificação, né, de bons negócios da carteira, que pode estar, inclusive, aí com vocês, né, mediante aí a carteira de clientes que vocês têm, né? Então, aproveitem, tirem suas dúvidas, esse é o momento para a gente estudar as principais características do produto, a gente vai contar com a participação de vocês e vamos sair hoje bem mais fortes com esse conhecimento, tá? Vamos lá, então. Vamos, deixa eu só te interromper um pouquinho. Pessoal, não esqueçam de bater aquela selfie que eu mostrei para vocês aí junto com o computador e colocar nas redes sociais, tá? Hashtag LiveSompo, hashtag Risco de Engenharias. Vamos repercutir aí, vamos fazer um barulho legal nas redes sociais. É contigo, mestre. Vamos lá. Bom, então a agenda, nós vamos falar hoje, né? Eu vou apresentar aqui um organograma da nossa área, o ranking SUSEP, dos principais mercados no segmento de risco de engenharia, um breve histórico, né, dos seguros de risco de engenharia no mundo e no Brasil, né, as características, aquilo que é risco coberto, né, estatísticas de sinistro, que é bem interessante, deixei um pouquinho mais para o final para segurar todos aí com a gente, porque tem bastante imagem, tem vídeos, inclusive, coisas interessantes aí para trazer para vocês. E não poderia deixar de trazer também os principais impactos, né, relacionados ao Covid-19 na construção civil. Bom, esse é o nosso organograma, né? Então, no topo da cadeia aí a gente tem o João Carlos, que é o nosso diretor técnico. Logo abaixo a gente tem a gerente da unidade, que é a Janete Tani, tá? Um pouco abaixo eu ali como coordenador da área, da unidade. E depois, ambos os lados aqui, do lado esquerdo, nós temos aí que cuidam mais dos grandes riscos, né? De obras do grupo 2, que nós chamamos. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais. O Daniel Folli, que é o nosso analista técnico pleno, e o Denis Guedes, que é o nosso analista técnico sênior, né? São dois renomados subscritores que têm conhecimento bastante apurado no segmento. Na emissão, a gente tem o Mauro, né? Bem antigo de casa, inclusive. O Harold, que começou a trabalhar com a gente há pouco tempo, mas também já tem um conhecimento bem apurado, né? E abaixo a gente tem ali, no segmento de grupo 1, que nós chamamos, que são obras de construção civil, instalação e montagem, obras mais leves, vamos dizer assim. A gente tem o Samir, temos a Monique, que agora está de licença maternidade, volta, acho que nos próximos 20 dias aí, né? O Helder está conosco também na parte de subscrição, o Cláudio, que é nosso estagiário, e a Laís, que é também uma estagiária da nossa unidade. Esse aqui é o ranking SUSEP, tá, gente? Eu trouxe para vocês entenderem efetivamente qual que foi a nossa posição no ano de 2019, tá? Então, a Sompo, ela figura aí na segunda posição, com 32 milhões, com 41 milhões de prêmios emitidos diretos, né?
No total, aí, o mercado emitiu 475 milhões em reais, né, de prêmios de seguro. Né? É um número que, de certa forma, ele cresceu com relação a 2017, 2018, em época de crise, e que deu um fôlego para as seguradoras, começou a ter uma certa recuperação. Aqui a gente reflete bem isso, né? Para vocês terem uma ideia, esse mercado, né, esse produto já chegou a emitir quase 1 bi de prêmio no decorrer de 12 meses, né? Então, chegou a decair a 250 milhões, né, o mínimo que chegou a fazer aí em 2016, 2017, e aí o ano passado chegou a recuperar, aí, chegando a quase 500 milhões em prêmio. Então, a expectativa é que esse ano, né, infelizmente, não tenha o mesmo volume de prêmio, né, essa é uma expectativa do mercado, mas que a gente tem aí a possibilidade, nesse momento, de trabalhar e construir, identificar novos clientes, potenciais clientes, para poder manter aí essa produção, né? A nossa sinistralidade, como vocês veem, é bastante baixa, é baixa, né? A gente tem 14% de sinistralidade registrada, né? Comparado aí a outros mercados, é uma sinistralidade muito baixa, né? Então, isso é aliado ao time, né, que conduz muito bem a questão da subscrição, a assessoria que nós damos aos corretores e também a consultoria que nós temos por parte da nossa área de GR, né, gerenciamento de risco, que está muito próximo da nossa unidade, fazendo as inspeções e dando todo o suporte para a nossa unidade. Esse tipo de informação que você traz, Roberto, é importantíssimo, porque a gente consolida isso, às vezes, numa negociação, né? Sompo, todo mundo sabe que é oriunda da fusão de Marítima Seguros e Assuda Seguros, e você tendo aí uma apresentação, às vezes, num cliente, onde você coloca que somos a segunda do mercado, né? E por uma questão de detalhe, já seremos a primeira, isso fortalece ainda mais, mostrando total competência da área e do produto ofertado. Parabéns, viu? Obrigado, Jonathan. Bom, mas afinal, gente, como se iniciou, né, o seguro de risco de engenharia no Brasil e no mundo? Essa é uma grande pergunta que ainda nos fazem, né? E aí eu trouxe para vocês, assim, de uma forma bem breve, uma historiazinha, né, relacionado aos motores propulsores de geração de energia na época. Lá no século XIX, se utilizava muito as caldeiras, né, como propulsores de geração de energia, que eram as forças matrizes das empresas na época, né? E naquela época, no século XIX, né, na Inglaterra, se tinha aí uma precária condição de manutenção e operação desses equipamentos, né? E haviam muitas explosões, né? Explodiam muito essas caldeiras, causando muitos prejuízos financeiros às indústrias, né? E com isso, nessa década, né, nesse século, eles criaram aí, alguns engenheiros criaram a primeira apólice de risco de engenharia, que começou a dar cobertura não só para o período de manutenção dos equipamentos industriais, mas também para o seguro, né? Uma forma de dar uma garantia securitária para quando essas caldeiras explodiam. Então, eles inventaram aí esse seguro, e que teve muito sucesso na época, né? E até hoje, dando esse apoio aí, mantendo aí as empresas, de certa forma, com equilíbrio financeiro, né? Então, ele foi criado para reduzir os prejuízos financeiros em caso de acidentes, de maneira que se possa proteger o patrimônio, né? E esse é o sentido de todos os outros segmentos de seguro, que nesse caso, na época, eram as instalações industriais. Essa é só a título de curiosidade, né? Essa é uma caldeira, né? Mais nova, né? Mais inovadora, digamos assim. Esse é um grande equipamento que é utilizado aí como fonte de energia, fonte de geração de energia para uma determinada empresa, combustível, enfim. No Brasil, já na década de 70, né, na época do presidente Médici, né, Emílio Médici, né, o Brasil passou por uma transformação enorme, né, de crescimento do parque industrial, e aí teve aí uma grande revolução industrial também, fazendo com que muitas empresas investissem aqui no Brasil, e com isso começou a surgir bastante demanda relacionada aos seguros de risco de engenharia, que naquela época, gente, era atendido pela carteira do ramo
71, né? Hoje que a gente chama aí como riscos diversos. Então, isso também eu trouxe aí como curiosidade para vocês. Então, esse seguro foi desenvolvido para execução de obras de infraestrutura, assim como pontes, né? Como nós podemos ver aqui nesse exemplo. Estradas de ferro, né? Desenvolvimento para transporte em estrada de ferro, viadutos, túneis, né? Então, também para essa necessidade, rodovias, piers, né? Construções de locais para que sejam atracados os navios, né? Os transportes marinhos, usinas hidrelétricas, tá? Grandes geradores de energia, usinas solares, que hoje está muito em evidência, né? E, inclusive, a gente tem um produto muito preparado no mercado para atender essas demandas, né? Tanto no individual, aquelas empresas que optam em instalar individualmente as suas pequenas usinas nas suas dependências, de forma a gerar a própria energia, como também os grandes parques solares, que são voltados aí a gerar energia para municípios, né? Isso também é bem interessante e está muito em evidência essa questão de energias solares renováveis. Características... Deixa eu só te interromper, meu amigo. Está muito enriquecedor essas suas informações. Então, podemos entender que esses são os principais atividades dentro dos riscos de engenharia que a Sompo pode ofertar e trabalhar junto com os segurados e os corretores, correto? Perfeito, Jonathan. Isso, nós isso preparamos muito... Desculpa. Nós preparamos muito bem os contratos de resseguro, né, nos últimos anos, a ponto de poder trabalhar efetivamente nessas demandas, né? Não só em construção ou reforma de edificações, mas também em construções pesadas, obras pesadas relacionadas à infraestrutura. Entendi. Não, porque aí já responde a pergunta de um participante aqui, eu questionei o nome dele e a localidade, falando quais eram os ramos de prospecção do negócio dentro do segmento, né? E aí você já deu um briefing bem legal. O Wellington do Rio de Janeiro está te mandando um abraço, falando que você é fera, sucesso total. Abração, obrigado. O Magno de São José dos Campos, da Segurauto, ele perguntou se existe uma possibilidade de um treinamento presencial. Podemos sim, depois que normalizar todas essas situações, Magno, você procura a tua área comercial aí, eles alinham junto com o Norberto uma oportunidade de fazer esse treinamento presencialmente, mas se você também quiser fazer a parte num treinamento online aqui, você chama a tua equipe, tá? É isso aí. Então tá bom, pode seguir, meu irmão. Bom, uma das principais características do produto é com relação à vigência, né, que sempre é plurianual, tá? Essa vigência, ela é para todo o prazo de execução da obra, ou seja, a partir do momento que se descarrega o material no canteiro, até o término, né, a aceitação provisória ou definitiva daquilo para se colocar em uso, né? Então, a gente utiliza como parâmetro um cronograma físico-financeiro, que vem acompanhado do prazo, valores de execução, e através disso nós precificamos o risco e apresentamos aí uma condição para que possa atender para todo esse prazo, tá? Então, não é um seguro anual, não é um seguro renovável, é um seguro que nós chamamos de plurianual, tá? E que atende todo esse período através do pagamento de um único prêmio parcelado, né? A todo o prazo de execução. Então, havendo a necessidade, preciso fazer uma prorrogação de vigência, né? É o que a gente faz através de endossos. A gente nunca chama isso como renovação, e sim como prorrogação de vigência para efeito de prorrogação, né? Então, além disso, dessa possibilidade de endosso para prorrogação de prazo, a gente pode também fazer a qualquer momento, né? Porque é bastante dinâmico, né? O seguro de risco de engenharia, a questão da construção civil, principalmente, é muito dinâmico com relação aos valores, né? Existem índices de correções, né? Onde há necessidade de ser feitas alterações de limites de importância segurada a qualquer momento, né? Alteração de projeto. E uma coisa que eu procurei frisar para vocês aqui é a questão da paralisação, tá? Mais para frente eu vou falar um pouco mais, mas a paralisação é um endosso muito importante da carteira, ainda mais nesse momento, tá? Em momento em que muitas das empresas que estão aí atuando no segmento, eles têm a necessidade, por imposição, de paralisar suas atividades em campo, né? Então, com isso, a gente pode possibilitar a emissão de um endosso de paralisação
de forma que o seu cliente ele tenha um ganho, consiga recuperar esse prazo na retomada da obra. Então, paralisa-se a vigência através do endosso, ele fica por esse período até a retomada, sem cobertura ou com cobertura, dependendo da situação, e isso eu vou explicar mais adiante. E aí, na retomada, ele tem a recuperação desse prazo que ele deixou de ter cobertura aí para esse período. Okay? Muito importantíssimo isso que você está falando, viu, Norberto? Inclusive, a área comercial aqui da XT, no qual eu sou gestor, a gente fez em 4 apólices de corretores diferentes essa questão da paralisação. Existiu uma carta, teve que existir uma formalização, mas os corretores, tanto o corretor quanto o cliente, acharam fantástico. Isso é muito importante, esse tópico e esse tipo de ação que a gente faz aí para poder ajudar o nosso parceiro, o nosso cliente. Legal, isso aí. Essa é uma questão, Jonathan, e aí complementando um pouco mais, que eu acho que os nossos parceiros, né, os corretores de seguro, eles têm que estar atento, né? Tem que estar junto aos seus clientes de forma a eventualmente questioná-los sobre a atual circunstância, né? Como estão procedendo lá os processos operacionais no canteiro de obra. Se for identificado que a obra está paralisada, para o cliente não ter prejuízo financeiro, ou seja, para que ele não tenha necessidade de pagar desnecessariamente endossos de prorrogação de vigência, ele pode proceder com essa paralisação, tá? Então, isso é extremamente importante e a gente gosta de divulgar. Jonathan, eu vou sair, se vocês não se importarem um pouquinho, eu vou tirar essa apresentação, porque eu estou vendo que ela tá com umas informaçõezinhas aqui que não estão muito coerentes. Eu vou colocar uma outra, rapidinho, tá? Fica tranquilo. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para vocês, pessoal. Vou colocar a minha imagem aqui para a gente poder bater um papo. Cadê? Enquanto o Norberto troca lá a apresentação, quero agradecer a presença de todos vocês, parceiros corretores. Hoje a gente está com a Bárbara, executiva lá do Rio de Janeiro. Ela está aqui nos bastidores me ajudando na live, respondendo as perguntas dos corretores. Bárbara, você me ouve? Sim, Jonathan, estou aqui, nos bastidores. Então tá bom. Já a Bárbara aparece para mandar um alô para vocês. Pessoal, reforçando, vamos bater aquela selfie assim, ó, hashtag LiveSompo, hashtag riscos de engenharia, vamos fazer um barulho aí nas redes sociais. Eu quero agradecer a presença aí, são quase 500 corretores participantes já dentro da nossa live, isso é muito importante. Mostra o quanto é a dedicação, o quanto é o carinho, o respeito que você, corretor de seguros, tem com a Sompo, né? Porque quando você para um tempo do teu dia para poder entender um produto, ter um pouco mais de conhecimento, mostra que você também quer fazer uma diferença, né? Coisas novas, resultados novos. Então, é uma oportunidade de você também trabalhar o mix da tua corretora. Isso é importantíssimo. Vamos mandar aqui uns abraços. Nós temos o Arnaldo, mandando um abraço para o Norberto, falando que é um parceiro da Sompo de longa data, desde Marítima, e os negócios fechados deles foram determinantes à presença do Norberto como um técnico, né, como head da área, justamente para poder viabilizar o processo. Isso é muito importante, pessoal. A gente não deixa vocês sozinhos na negociação, né? Então, desde envolver até a área técnica, a área comercial, às vezes numa visita ou numa reunião online com o cliente, a gente está aqui justamente para poder suprir essa demanda e trazer um conforto, uma confiança maior. Tem algumas perguntas um pouco mais técnicas que vocês estão fazendo, que no decorrer da nossa apresentação você vai ter ela. Norberto, ok? Ok, gente, desculpa, tá? Perdão, não, eu vi que tinha algumas informações inconsistentes, optei para trazer a informação mais correta e trocar a apresentação aqui. Bom, com relação à importância de segurança... desculpa. Pode ir, não, pode ir, é que o pessoal tá te mandando os abraços aqui, e aí eu só tô repassando aqui, mas seu Ibope tá alto, hein? Opa, pessoal, legal. Pessoal, ó, abraço a todos aí. Arnaldo, obrigado, viu, pela consideração, pela parceria de sempre. E a todos que estão nos mandando o abraço aí também, deixo um forte abraço para vocês. Bom, então voltando um pouquinho, tá, gente? Desculpa mais uma vez a interrupção. Então a gente tem essa particularidade, essa característica muito peculiar, que é a questão do prazo plurianual, mais uma vez, reforçando, né? E a questão da importância segurada, né? A importância segurada, ela tem que sempre levar em consideração o valor total do empreendimento, né? O que é esse valor total do empreendimento? É o montante previsto para a execução completa do empreendimento, abrangendo material, mão de obra, fretes, impostos,
tudo aquilo que é necessário para se repor o bem em um sinistro. Imagine que em um determinado período que o segurado está finalizando a obra, existe lá um colapso da edificação e a necessidade da reposição desse bem como um todo. Então, a gente tem que, para repor esse bem como um todo, tem que ter abrangentemente todas essas considerações, né? Valor de material, mão de obra, fretes, impostos e também a questão aí também da mão de obra, como eu já citei para vocês, né? Então, a automaticidade, gente, no nosso contrato hoje, é um contrato que eu posso dizer que é bastante parrudo, comparado ao mercado, né? Um contrato automático que a gente tem de resseguro, aliado aí também a um facility que a gente tem paralelo ao contrato, e chega até 500 milhões de reais de limite máximo de garantia, tá? Então, assim, é um contrato, como eu disse para vocês, importante, é um contrato que absorve muito bem essas contas maiores, essas grandes obras, né? E com prazo de execução bem extenso de até 60 meses. Isso tudo de forma automática, né? Então, se nós tivermos aí alguma obra, algum contrato que ultrapasse não só o limite, mas como os valores, nós temos totais condições de proceder aí com uma capacidade adicional por vias de resseguradores ou também uma aceitação especial, algo do gênero, tá? Então, isso é importante frisar que o contrato de resseguro da Sompo é um contrato muito parrudo, é um contrato que abrange e atende muitas obras que a gente tem aí no mercado. Ô, Norberto, deixa eu voltar ao tópico anterior. O Fábio Bortoleto, da Loja Cor, está fazendo uma pergunta referente àquela paralisação que a gente faz, né, através do endosso devido ao que a gente está passando aqui na pandemia. Ele perguntou, existe um prazo para esse endosso? E aí eu tenho uma outra pergunta da pessoa que se identificou em cima disso, se é válido para pequenas reformas também essa paralisação. Boa pergunta, Sim, pessoal. muito importante. Fábio, né? Isso. Fábio, obrigado pela sua participação, Fábio. Sim, a gente tem, normalmente a gente estipula um prazo, né, solicita antecipadamente, de forma antecipada, para que extraia do segurado o prazo mínimo necessário para que ele tenha essa necessidade de paralisação, né, e dessa forma a gente já procede com o endosso, calculando esse prazo, e quando ele retomar, ele vai ter esse prazo total aí, que a gente estipula em até 6 meses, né, automaticamente, em até 6 meses no máximo, né, a gente coloca aí automaticamente no contrato. Ultrapassando esse prazo, a gente tem que estar notificando os resseguradores, informando sobre a necessidade de prorrogação dessa paralisação, para que a gente possa entender efetivamente se é só por esse motivo, pelo motivo da Covid-19, ou se é por algum outro motivo, enfim, a gente precisa entender melhor a questão, mas automaticamente, Fábio, não sei se eu respondi a sua pergunta, automaticamente a gente tem até 6 meses para efetivar um endosso de paralisação, lógico, né? Com a informação do cliente com relação a esse prazo. É muito importante. A gente fala 6 meses, de repente vocês vão querer colocar 6 meses para tudo, e não é isso, tá, gente? A gente tem que absorver, tem que extrair essa informação do nosso cliente, tá? Então, às vezes ele vai ficar parado por 30 dias, 45 dias, é isso que vocês têm que nos trazer para a gente proceder com esse endosso. Com relação aos pequenos riscos, sim, também podem ser feitos endossos de paralisação, tá? Essas pequenas obras em shopping center ou fora de shopping center podem ser emitidos endossos de paralisação. Show de bola, Norberto, deixa eu só te interromper aqui, queria agradecer o Francisco, que é da nossa área comercial aqui, mandou uma foto da corretora Almagestes, da cidade de Barretos, o Carneiro, eu pedi para fazer a selfie, ele mandou aqui no Teams, no particular. Legal. Carneiro, obrigado, cara, de coração, obrigado pela interatividade, obrigado por estar participando, isso enriquece muito mais, e eu falo que a retribuição do nosso trabalho, da ação que a gente está fazendo, se espelha você mandar essa foto aí para a gente, é muito importante, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui que eu acho que essa eu posso estar gabaritado para responder, mas você me corrija. O Paulo está fazendo uma pergunta para a gente. Paulo, só se identifica de onde você é para mim, por favor, o nome da corretora, falando que o Riscos de Engenharia começou com o seguro de quebra de máquinas, né? E aí ele está perguntando se a Sompo Seguros opera com seguro de quebra de máquinas. Hoje a gente tem essa cobertura específica dentro do seguro empresarial, que é uma cobertura que você pode contratar, não é isso? Perfeito, Jonathan, é isso aí. Tá vendo? O seguro de quebra de máquina,
É isso aí, perfeito. O seguro de quebra de máquina, hoje, ele é comercializado exclusivamente nas carteiras de riscos operacionais, né? Riscos operacionais, riscos nomeados. Ela saiu totalmente da carteira de risco de engenharia. Você tem toda a razão, tá? Iniciou-se sendo comercializado no risco de engenharia, mas aí a SUSEP, depois de um bom tempo, determinou que essa cobertura fosse designada, vamos dizer assim, para as carteiras dos ramos empresariais. Ah, entendi. Show de bola. Queria mandar um abraço para o Jefferson, da Excelência Corretora, parceiro nosso aqui de São Paulo, né? Tá lá na filial do Tatuapé, é um grande corretor, trabalha muito forte em transportes e também está aqui nos prestigiando no engenharia, que tá fazendo um mix de carteira bem legal. Pode tocar aí, meu amigo. Legal, isso aí. Bom, e vamos falar então dos riscos cobertos no risco de engenharia, né? Então, muitos perguntam, pô, mas qualquer acidente, qualquer evento, não? Tem que haver um dano material no canteiro de obra, tá? Então, tem que ser um dano físico decorrente de acidentes de origem súbita e imprevista, né, ocorridos no local de risco ou canteiro de obra. Inclusive, tá, gente? Inclusive, isso é importante a gente destacar, a própria cobertura básica do risco de engenharia já prevê a cobertura de roubo do material, dos insumos que são utilizados no canteiro de obra, tá? Mediante arrombamento, né? Mediante uma ação por utilização de arma de fogo, enfim, tá? Então, isso é importante destacar. Aplicação, a gente gosta de falar muito sobre isso, né? A gente tem dois grandes grupos no seguro de risco de engenharia, como eu mostrei para vocês lá atrás, nos primeiros slides lá, a gente tem a equipe preparada para atender especificamente o grupo 1, uma equipe mais voltada para atender o grupo 2, né? O grupo 1 sempre voltado à construção, reforma, ampliação de edificações diversas, né? De diversos fins, como residências, edifícios residenciais comerciais, hotéis, né? Edifícios industriais também, igrejas, escolas, cinemas, teatros, shopping centers, né? Shopping center tem uma cultura muito forte, né? Com relação à exigência sobre os seguros de risco de engenharia, supermercado, hipermercado, agências, né? De bancos, enfim, diversas atividades que se tem a necessidade de promoverem a construção, a reforma e a ampliação. Eu tenho uma casa e quero construir uma piscina aos fundos, quero ampliar, quero instalar lá fazer uma edícula, um puxadinho, vamos dizer assim. Se eu quiser fazer o seguro da minha casa, dessa ampliação, eu posso, como pessoa física, tá? Lógico, a gente tem que ter aí sempre em cima da regulamentação, né? Tem que ter documentações pertinentes à obra, que são os projetos, né? Cronogramas, enfim. Efetivamente, a gente tem que ter todo esse bom senso, né? Das boas práticas na subscrição do risco. Show de bola. Aplicação para o grupo 2, que são essas obras pesadas que nós mostramos lá atrás através das fotos, que eu reforço aqui, mais uma vez, que nós trabalhamos muito bem, né? Que são as pontes de concreto, viadutos, as represas, né? Enfim, as estradas de rodagem, a gente já ilustrou lá atrás, as construções de centrais elétricas, né? Tudo que for geração de energia, a gente trabalha muito bem, portos, aeroportos, tá? Similares. Então, tudo isso fazem parte do nosso portfólio, tá? Ainda na cobertura básica, né, a gente tem aí o conceito de cobertura para danos da natureza ou de força maior, né, que são os ventos, tempestades, raios, inundações, alagamento, desmoronamento, queda de rocha, tá? Terremoto, gelo e geada, incêndio e explosão. Quem diz que obra não pega fogo, né? Existe um momento bastante crítico da obra em que existe uma necessidade de armazenamento de material combustível, né? E que muitas vezes pode causar aí um princípio de incêndio e efetivamente haver a necessidade de cobertura nessa pólice. Isso já está ampliado para a cobertura básica de risco de engenharia. Tá? Eventos, tempestades, a gente tem na própria cobertura básica, essa possibilidade de dar cobertura, amplitude de cobertura para tempestades e ventos. Aqui é uma ilustração de um cenário real, numa obra que estava sendo executada, em que se perdeu toda a parte de cobertura da edificação, né? Então, aí está coberto pela básica de risco de engenharia,
Também uma simples ilustração, né? De forma que a gente possa contextualizar o assunto. Raios, né? Então, eventos relacionados a raios que possam danificar equipamentos que estão em instalação, possam causar, em princípio, de incêndio, inundação, alagamento, tá? Então, isso também está na cobertura básica do risco de engenharia. São cenários realísticos, né? Que causam diversos transtornos aí para os clientes. Desmoronamento de estrutura, tá, gente? Isso também está na própria básica do risco de engenharia. Contextos aí contextualizados por infiltração de água no solo, que possam causar problemas aí na infraestrutura ou na própria estrutura, superestrutura da edificação ou de uma obra que está em início, tá? Queda de rocha. É bastante coisa que a gente cobre, Norberto. Muita Caramba, coisa. você olha uma básica e tudo que ela compreende é fantástico. Queda de rocha, que nesse caso numa rodovia, né? Em que o cliente estava fazendo um trabalho de recomposição de talude, e aí a rocha se soltou e veio atingir a rodovia. Então, você tem um prejuízo da recomposição disso e também da limpeza, e às vezes, eventualmente, atingir um terceiro. Então, você tem que acionar também a cobertura de responsabilidade civil. Entendi. Temos duas perguntas aqui, posso fazer para você? Lógico, por favor. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Matheus, depois fala qual é a corretora e a localidade, que ele informou assim, né? O cliente financiou uma obra pela Caixa no modelo de construção, R$1.872.000, onde o terreno dele entrou com uma entrada de 600 mil. A pergunta é, nosso seguro será apenas sobre o valor da obra mesmo, ou contratado com o banco seja maior, ou o valor ser maior pelo banco? Não, perdão, qual que é o nome da pessoa o Matheus. Matheus, excelente sua pergunta, tá? O valor agregado do risco sempre tem que levar em consideração, como eu havia falado, o montante previsto para reconstrução da edificação, né? Então, imagine a construção de um prédio, a gente só não vai considerar nesse valor o valor do terreno, tá? Porque o terreno, em caso de um colapso, uma perda total da edificação, o terreno é recuperável, você não tem como colocar no valor em risco, no VR, o valor do terreno, tá? Então, é sempre em cima do valor do material, mão de obra e fretes e todos os impostos relacionados à recomposição desse bem, ok? Entendi. E acho que tem mais uma pergunta aqui referente à prorrogação ou ao endosso de suspensão do Fernando Rabelo, da Canadá Corretora de Seguros. Um abraço, Fernando. O seguro exige para formalização as licenças do governo, inclusive para paralisação e prorrogação? O seguro, desculpa, não entendi sua pergunta, Jonathan. O Fernando está perguntando na questão daquele endosso de paralisação, ou até mesmo para a efetivação de um seguro. Se é necessário a formalização das licenças pelo governo, pelos órgãos responsáveis, né? Não. Uma simples formalização do segurado, né, com uma boa justificativa, informando que a obra teve que ser paralisada, porque às vezes independe da ação do governo, né? Acontece muitas vezes, não só nesse período de Covid-19, mas acontece muitas vezes também da falta de insumo, né? Então, assim, você não tem material para dar continuidade na execução, você não tem equipe, você não tem pessoal para poder dar continuidade na construção. Então, muitas vezes, independente da força maior de órgãos governamentais, o próprio segurado ele tem que tomar essa ação de paralisar a obra. Então, você não tem a necessidade de apresentar esse tipo de documento. Entendi. E nessa paralisação de 6 meses, Norberto, alguma cobertura permanece ativa ou todas ficam suspensas? Sim. Eu ia deixar para falar um pouco mais adiante, mas eu acho que é uma pergunta que é bastante pertinente, né, quando nós falamos aí relacionado aos endossos. Mas existem duas possibilidades de você formatar o endosso, tá? De paralisação. A primeira possibilidade é quando você faz um endosso em que o nosso cliente identifica que não existe exposição no canteiro, que não há algo que possa ser atingido por um evento da natureza, e que ele fale ele deixe bem claro, evidente, que não tem necessidade de cobertura. Então, a gente procede com a emissão de um endosso sem cobrança de prêmio.
Então, dessa forma, ele não tem cobertura securitária, ok? Então, o canteiro está lá, às vezes, no terreno, ele começou a mobilizar, só colocou o tapume, fechou e foi embora, e não tem nada armazenado. Então, nesse caso, ele não quer cobertura, a gente emite o endosso sem cobrança de prêmio e também, sucessivamente, sem a questão aí da cobertura securitária. Show de bola, e quando você tem a necessidade de cobertura securitária, quando você tem já um canteiro muito bem montado, estruturado, com algumas disposições, né, material, ferramentas, máquinas que estão lá à mercê, né, de um evento coberto na apólice, e aí, através da cobrança de um prêmio proporcional, você, por aquilo que está lá exposto no canteiro de obra, você tem essa prerrogativa de dar cobertura para esse canteiro. Show de bola, Norberto. Quero agradecer também a presença de todos os corretores, os parceiros que estão aqui, executivos das filiais, gerentes. Já passamos da casa aí dos 450 corretores na live, sucesso total. Muito obrigado pela presença de todos vocês, viu? E Norberto, sempre um parceiro. O pessoal aqui só tá mandando elogios, hein, Norberto? Você pagou o pessoal aqui, fala a verdade aqui. Você passou um cachezinho para eles, né? Obrigado, gente. Bondade da parte desse pessoal. A gente tem uma pergunta aqui, eu acho que você vai responder, mas pertinente ao que está coberto. Riscos de erro de projeto, você vai falar mais para frente? Sim, vou falar. Então tá bom, aí você vai responder. Isso. Tem uma pergunta do Gabriel Avelar, da Office Riviera, corretora, deve ser isso. Quando o local do canteiro de obra ou o lugar de montagem é diferente do local de riscos, os eventos de sinistro estão amparados também? Boa pergunta do Gabriel. Sim, muito boa pergunta. Na verdade, a gente tem uma cobertura adicional, chamada de armazenagem fora do canteiro de obra, tá? Então, tendo essa necessidade lá na contratação, na subscrição, é importante informar, né, que existe um canteiro de obra descentralizado do principal canteiro, do local onde vai ser executada a obra, e que há necessidade de cobertura para esse local, tá? Então, com isso, na paralisação, a partir do momento que se destaca na subscrição e que fica explícito na apólice, né, esse local de armazenagem, efetivamente também vai estar amparado numa necessidade de paralisação. Tá, show de bola. E as máquinas em canteiro de obra estão cobertas ou a gente tem que fazer uma contratação à parte em RD Equipamentos? Existe cobertura adicional, que nós vamos falar mais adiante, tá? Tá, relacionado à cobertura para equipamentos. Então tá bom, pode tocar aí, meu amigo. Vamos lá. Então, dando continuidade, ainda, né, falando sobre a cobertura básica, a gente consegue automaticamente conceder danos com consequência de gelo e geada, né, que possam atingir o canteiro ou a obra. Incêndio e explosão, que a gente já falou, tá? Então, isso está automaticamente na cobertura básica. Roubo e furto qualificado, que também a gente já frisou bastante, né? Os canteiros estão muito vulneráveis, muito susceptíveis a roubo, né? E é importante frisar que esse roubo, que está diretamente ligado à cobertura básica, é para garantir o material, né? Mais uma vez, o insumo, tudo aquilo que faz parte do projeto, daquilo que vai ser incorporado ao projeto, tá? Atualmente, a Sompo, ela trabalha somente com a exigência, né, de vigilância 24 horas no canteiro de obra. Tá? Então, tem alguns mercados, isso vocês fiquem atentos, que exige, além da vigilância 24 horas, exige também a necessidade de alarme monitorado em todas as áreas de armazenagem, né, de forma que dificulte um pouco a questão dessa possibilidade, né, tendo em vista que, às vezes, o canteiro é espalhado, enorme, né? Então, a gente tem essa prerrogativa de manter como exigência apenas a vigilância 24 horas no canteiro de obra. Ainda na cobertura básica, por incrível que pareça, a gente garante também o emprego de material defeituoso, né? A partir do momento que o nosso cliente, né, o engenheiro ou o proprietário adquire e compra sem saber que aquele material tem algum defeito e há um sinistro, há um dano direto, indireto, né, em consequência desse material defeituoso, isso vai estar automaticamente coberto na básica do risco de engenharia. Além do erro de execução, que também existe essa grande possibilidade, no momento da execução, haver uma falha de um profissional, né? A gente ilustra muito na execução de um pilar, imagine um pilar que está sendo executado,
em que o profissional que está executando, em vez de colocar lá uma quantidade de ferragem que estava estipulada no projeto, coloca uma quantidade a menos, e aí há um evento, um dano, um sinistro, né, um colapso, efetivamente, se constatado que foi por erro de execução, vai estar amparado. Desmoronamento de estrutura, que nós já falamos. Também na básica, olha só como é bem amplo, né, bem complexo. A gente tem a cobertura a partir da circular 540 da SUSEP, né, de 2017, obrigatoriamente o mercado tem que dar como cobertura o desentulho até 5% da importância segurada, ok? Instalações provisórias, que é todo canteiro que é preparado para a execução da obra, também está 100% coberto na básica. E o salvamento e contenção de sinistro, que nós vamos falar mais adiante, também um pouco mais detalhado, que também está 100% coberto na básica. O que é importante frisar aqui, gente, e que nós aqui temos como obrigação divulgar, né? É importante separar essas coberturas como coberturas adicionais, tendo em vista para que não haja um impacto na indenização do principal, né? O que é o principal? A construção, a reconstrução do prédio, ok? Se a gente começar a utilizar esses sublimites que já estão automaticamente na cobertura básica, né, para repor o bem, vocês concordam comigo que vai haver um impacto diretamente relacionado à reposição desse bem como um todo? Então, para evitar isso, a gente sempre recomenda para os parceiros, para que mantenha como cobertura adicional, né, para que não haja um comprometimento no principal objetivo dessa cobertura básica, que é a reconstrução do prédio ou do equipamento que está em montagem. Coberturas adicionais. Aí sim a gente vai falar, vai entrar um pouco aí nas coberturas que a gente tem como adicionais no produto, né? Tanto para obras civis como para instalação e montagem. Algumas a gente já conseguiu adiantar aqui com relação às perguntas, mas a gente vai voltar aqui para recapitular. Né? Então, como cobertura adicional, né, e contratada separadamente da cobertura básica, a gente tem a cobertura de danos físicos em consequência de erro de projeto para obras civis e também danos físicos em consequência de riscos do fabricante para máquinas e equipamentos novos. O que é isso, gente? É uma cobertura muito importante que a gente recomenda na maioria dos casos, né, em que há um projeto e que existe uma certa exposição, existe uma certa necessidade de cobrir o eventual sinistro em que possa acontecer em decorrência de um erro de projeto. Né? Então, por outro lado, nós temos o nosso cliente, né? De um lado nós temos o cliente, que é quem contratou a pólice, e paralelamente um outro cliente dele, ou um fornecedor dele, que forneceu um projeto para a execução daquele empreendimento. E aí, por algum motivo, por algum erro de concepção estrutural, por algum erro de cálculo, algo nesse sentido, há um evento em que cause um colapso, a exemplo dessa foto que nós estamos vendo aqui nessa apresentação, e aí você tem a necessidade de garantir, de indenizar o nosso cliente com relação a isso. Então, vai estar coberto todos os danos indiretos causados por erro de projeto, tá? Tem muitos que perguntam sobre a questão do itself. Eu acho que essa pergunta o pessoal vai colocar aí daqui a pouco, Jonathan, que é relacionado à cobertura de erros de projeto e risco do fabricante, tá? O itself é uma cobertura adicional que se tem no produto e que agrega a necessidade de também, além de indenizar os danos indiretos, né, que é, um exemplo, um pilar que foi mal dimensionado, mal concebido, desabou, e toda a parede e todas as demais estruturas, lajes, caíram juntos, né? Em teoria, essa cobertura crua, né, danos físicos em consequência de erros de projeto e danos físicos em consequência de risco do fabricante, não garantiria o objeto causador, que são os pilares que foram, né, que causaram a ruína da edificação. Então, contratado pura, né, nesse sentido, vai cobrir só os danos indiretos, tudo aquilo que desabou, exceto o pilar que caiu. Tá? Já com o itself em complemento, né, através de cobertura adicional, a gente tem a possibilidade de garantir também um percentual relacionado aos danos diretos, que são efetivamente, que é o pilar que foi ilustrado aqui, que causou esse problema. Okay? Muito bom, muito bom. Norberto, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente está recebendo aqui várias perguntas com o mesmo sentido, na questão que
Os corretores adoram trabalhar com a gente. Hoje nós trabalhamos os produtinhos com os facilities na ponta, que são as planilhas, que eles já fazem um cálculo e pedem para que a gente faça efetivação. E alguns corretores que já trabalham com a equipe, inclusive dando os parabéns aqui para o Daniel, para o Denis, né, o Leonardo da Projacseg, corretora. A minha pergunta é, e aí eu acho que tem alguma coisa no forno nesse sentido, a gente já está trabalhando para jogar tudo isso dentro de um sistema online esse ano? Qual é a perspectiva da companhia nesse sentido? E o que a gente vai poder fazer para poder cada vez mais ajudar o nosso parceiro comercial? É isso aí, excelente pergunta. Leonardo, um abraço para você. Vou retransmitir à equipe as saudações. Com relação ao sistema, a gente realmente está bem adiantado, a gente está fazendo uma homologação, né, do sistema nesse momento. No primeiro momento, nessa primeira etapa, o sistema vai dar uma autonomia maior para os nossos processos, né, para agilidade na entrega. E na segunda etapa, na segunda fase, a gente vai desenvolver os cotadores que a gente vai estar disponibilizando para os corretores, de forma que eles possam estar acessando pelo portal, estar precificando e já transmitindo, e aí imediatamente estar recebendo as apólices. Tá? Então, tudo isso, a projeção é que sai esse ano, né? A gente tem aí um cronograma previsto para entrega e conclusão de tudo isso ainda nesse ano. Então, é uma excelente pergunta, obrigado. A gente com certeza tem aí todo o interesse, né, de trabalhar de forma a otimizar os processos, as operações, tanto para nós como para vocês, e deixar o negócio mais fluir de forma mais fácil nos nossos sistemas. Tudo bem, obrigado. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Cadê? Deixa eu pegar aqui. O Rodrigo, da Mais Seguro Corretora de BH, um abraço aí para o pessoal de BH, toda Minas Gerais aí, os comerciais, os parceiros comerciais, os corretores, os canais de assessoria. Norberto, eu vou fazer uma reforma né, no imóvel e o valor do imóvel é 1 milhão, só que a reforma é 100 mil reais. Qual o valor que eu contrato na básica, 1 milhão ou 100 mil? Boa pergunta, excelente pergunta. Um abraço aos colegas aí da Mais Corretora. Existem algumas situações, alguns cenários que a gente coloca também relacionado a essa pergunta, né? É importantíssima essa pergunta. Muitas vezes você tem aí um grande parque industrial, você tem uma planta, né? Em que o cliente vai executar a troca de um piso, vai fazer um serviço de melhoria interna e que tem toda uma exposição e que possivelmente não estaria amparado aí numa policy de property por conta dessa obra, né, que está se ocorrendo dentro das instalações. A gente tem a possibilidade de agregar o valor em risco de tudo aquilo que está exposto, né, no canteiro de obra, que não faz parte do cronograma, tá? Isso é importante destacar, que não está lá no cronograma, não está destacado com o seu valor, com a sua importância segurada lá no cronograma, e agregar, né, na cobertura básica o valor para cobrir diretamente essas exposições, tá? Tanto o valor da obra, como também aquilo que está exposto, tá? Então, a gente, dentro da importância segurada, dentro do objeto segurado, perdão, a gente discrimina os valores, né, deixando bem evidente para que a área de sinistro possa entender, né, aquilo que é valor de risco em obra e aquilo que é valor de risco para aquilo que é pré-existente que está sujeito a um dano. Show de bola. Agora, deixa eu chamar a Bárbara, que está aqui nos bastidores comigo. Bárbara, tá me ouvindo? Oi, tô sim, tô ouvindo. Então tá bom. A Bárbara tem uma pergunta para retransmitir de um corretor da região deles lá. Fica à vontade, Bárbara. Isso, é o Fernando Rabelo, da filial Barra da Tijuca, da Canadá Corretora de Seguros. Nono, cobre erro de execução mesmo de profissional não qualificado? Erro de execução mesmo para profissionais não qualificados? Isso Exatamente. É uma coisa que, infelizmente, acontece muito no canteiro de obra. Na necessidade de você ter que entregar um projeto, né, você faz uma primeira preparação, mas não atualiza esses profissionais, né, de forma a eles estarem completamente qualificados na execução. Acontece muitas vezes e não há empecilho na indenização. Ah, entendi. Obrigada, Show de bola. Norberto. Tem mais alguma pergunta aí, Bárbara? Você pode também entrar no circuito para fazer. Fica à vontade, viu? Beleza, obrigada. Então tá bom. Norberto, só podendo aqui, o pessoal de Bragança, a Daniela tá te mandando um abraço.
grande amigo e parceiro. O Jean da Pancari, sabe quem é ele? Opa, Jeanzinho. Jean, aquele abraço para você, viu, meu amigo? Tá te mandando um abraço, meu irmão. Obrigado por participar aí, Jean. Obrigadão, amigo. Obrigado mesmo. Pode tocar o processo. Beijo pro pessoal lá de Bragança. Então, a gente tem ainda, como cobertura adicional, né, o desentulho no local, que, como eu já havia falado, estava incorporado na básica, mas é importante, né, a gente ainda vender como cobertura adicional para que não haja o impacto na indenização para a reconstrução. O desentulho, né, muitas vezes é utilizado quando se tem efetivamente um sinistro, né, não é pelo fato de eu ter a cobertura, que por estar executando um empreendimento, está gerando entulho, que eu vou acionar a apólice para fazer esse desentulho. Não é isso, não é esse o objetivo dessa cobertura. Na verdade, é para quando há um sinistro, que se tem a necessidade de fazer a limpeza, né, com equipamentos, com bota fora, né, com locação de caçambas, enfim, esse é o objetivo da cobertura, tá? Em um sinistro amparado na cobertura básica ou as demais, que possa se utilizar essa cobertura para fazer a limpeza, o desentulho no local. Despesas extraordinárias é uma cobertura muito importante, né? Essa cobertura é para, efetivamente, em caso de sinistro também, né? Em um eventual sinistro, que o segurado ele possa utilizar uma verba pré-determinada na especificação da apólice, que ele possa automaticamente incorporar a equipe dele, né, incluir mais pessoas, mais profissionais, depois de um determinado sinistro, para que ele possa acelerar o processo de construção e poder entregar o projeto dentro do prazo que estava estipulado no contrato, tá? Então, assim, não é para indenização de despesas relacionadas a multas contratuais, mas sim para ajudar a contribuir para que ele possa acelerar o processo de construção, agregando valor, agregando materiais, agregando equipe, né, ao canteiro de obra, para poder acelerar esse processo construtivo. Então, tá bom, meu irmão, vou fazer 3 perguntas numa tacada só para você. Quem está te mandando essa pergunta é a Priscila, da nossa filial de Fortaleza, Ceará. Eita, nós estamos lá na ponta, lá de cima, lá, hein, do país. Legal, gente. Um abraço a todos. Terra querida aí. Beijão, Pri. Primeira pergunta. Em caso de tumultos, greves ou lockouts, no período da greve ou não recebimento de medição, é coberto? Não, muito boa pergunta, né? Quer responder as duas? É melhor, isso, né? Vamos responder por fase, pode ser? Vamos lá, vamos nessa primeira? Então, vamos lá. Então, como eu havia falado, essa cobertura de despesas extraordinárias, ela não garante qualquer tipo de necessidade de despesas adicionais relacionadas a multas ou relacionadas à paralisação das atividades, tá? O tumulto, greve, lockout é utilizado especificamente para danos materiais, que esses tumultos, né, que possam acontecer próximo ao canteiro de obra, próximo à obra, possam causar a essa obra, tá? Então, imagine lá um prédio que está sendo construído, onde você tem lá toda uma pele de vidro, e de repente o pessoal começa a tacar pedra, começa a deteriorar a edificação, acessam para roubar alguma coisa, para danificar alguma coisa. Então, esse é o objetivo da cobertura. Ah, show de bola. A segunda pergunta dela, ela hoje está gabaritada na pergunta. Em caso de danos aos equipamentos, exemplo, guindastes, equipamentos da linha amarela, o dano é coberto? Seguindo a cobertura de tumulto, greves e lockout, tá? Tá. Então, assim, para que haja cobertura para equipamentos móveis estacionários, a gente tem que ter cobertura adicional para isso, tá? Então, assim, a cobertura adicional, né, lógico, vai estar amparado, no entanto, a gente tem que ter a cobertura adicional de equipamentos móveis estacionários. A gente vai falar um pouco mais adiante. E a terceira pergunta, em caso de vandalismo nos escritórios e estruturas administrativas, container, moduladores e marítimos, como fica? Entra na cobertura de engenharia ou vou fazer uma contratação adicional dentro da cobertura de tumultos, greves ou lockout? Tá, se for o material, se nesse container, né, se a gente estiver considerando que nesse container nós temos material, insumos que vão ser utilizados para a obra, eles já vão automaticamente cobertos pela básica. Ah, ok, show de bola. Espero que tenha respondido sua pergunta, viu, Pri? Um abraço, obrigado por participar. Pode tocar aí, meu parceiro. Vamos lá. Salvamento e contenção de sinistros, né? Como nós havíamos dito, pela circular 540 da SUSEP, de 2017, a gente já tem automaticamente essa cobertura integrada à básica.
Mais uma vez, eu reforço sobre a importância de contratar essa cobertura como adicional, né, onde o objetivo dessa cobertura é garantir, né, através de um determinado limite estipulado na apólice, uma necessidade de um salvamento, de uma contenção de algo que está na iminência de acontecer no canteiro de obra. Então, imagine lá um cliente que está executando uma construção de uma casa e que ele concretou a primeira laje e, ao concretar a segunda laje, ele identifica que a segunda laje está cedendo, que vai haver um colapso. Então, para evitar que isso tudo venha abaixo, ele pode fazer um salvamento, ele pode utilizar essa verba de forma a salvaguardar a iminência desse sinistro, tá? Então, essa é uma cobertura importante que a gente recomenda nas nossas apólices, e muitas vezes é tão importante que a companhia, ela considera, né, todas as companhias do mercado consideram que é muito melhor você salvar essa iminência do que indenizar efetivamente o sinistro, aquilo de algo pior que possa vir a acontecer em consequência daquele evento que está na iminência de acontecer. Ok? De bola. Norberto, deixa eu só te interromper um pouquinho, querer mandar um abraço aqui para o pessoal que está curtindo aqui a nossa live e que estão postando a selfie, né? Participando. Então, vai um abraço para o pessoal da Bansur Seguros, que postou para a gente aqui no Facebook, para o Pino Lima, da Pontuar Seguros também. É fantástica essa interação do pessoal, é muito bom isso, muito obrigado, pessoal. Vamos colocando aí a hashtag LiveSom, com a hashtag Riscos de Engenharia. É isso aí, vamos fazer uma bagunça, um barulho legal dentro das redes sociais. E mandar um abraço aqui para o pessoal que tá falando que já foram alunos seus também. Legal. O pessoal da Cicobi Unicorretora, o Adson. Deixa eu ver quem está te mandando mais um abraço aqui. Socorro Ribeiro, da Uriai Corretora, de São Luís do Maranhão. Tá chegando nossa audiência bacana. Forte, hein? Bacana. Luís, bacana, muito bom, muito bom. Fico muito feliz de saber que eu tô sentindo saudade do pessoal do Centro-Oeste, do Norte. Cadê? Tem alguém aí para poder mandar um abraço, postar uma live, uma selfie com a gente aqui nas redes sociais? Um abraço para vocês aí. Pode seguir, Nono. Valeu. Um abraço forte a todos aí. Bom, além do salvamento e contenção de sinistros, a gente tem como cobertura adicional também, né, honorários de perito, uma cobertura também muito importante. Num eventual sinistro que possa acontecer no canteiro de obra, muitas vezes há necessidade, né, por exigência de algum determinado órgão, de que haja a verificação, né, do que causou aquele sinistro, né, e que tenha a necessidade de contratar peritos para ser feita essa avaliação. Então, através dessa cobertura adicional, a gente estipula uma verba, um limite, em que o cliente vai ter o conforto, né, de acionar no sinistro para suprir essas despesas relacionadas aos honorários. A gente coloca como exemplo aqui, até para ilustrar, e eu gosto muito de ilustrar durante essas apresentações, né, um eventual sinistro que possa acontecer uma perda de uma vida, né, uma morte, né, uma fatalidade de um profissional que venha a perder a vida no canteiro de obra durante a execução dos serviços, né. Então, nesse caso, o que normalmente acontece? O Ministério Público do Trabalho interrompe as atividades da obra, estabelece que o cliente faça toda a análise do contexto, daquilo que foi o causador, se o profissional estava utilizando os meios de proteção, né, que são os EPIs, se havia algo que poderia ser evitado para que aquele sinistro não acontecesse, enfim. Então, essa verba é exatamente para dar todo o apoio aos nossos clientes relacionado à necessidade e à contratação de peritos, né, exceto serviços advocatícios. Show de bola. Responsabilidade civil, eu acho que muitos aqui dão aula, né? Essa é uma cobertura que tem em todos os produtos, em todos os segmentos, é uma cobertura muito importante e não menos importante aqui no nosso segmento de risco de engenharia, onde a gente tem aí a necessidade, muitas vezes, né? E depois, mais para frente, quando eu mostrar a estatística para vocês, vocês vão entender muito bem sobre a necessidade de indenizar os danos materiais que a obra possa causar a terceiros, né? No momento de execução das fundações, das contenções, enfim, em vários momentos, né, de içamento dos elementos estruturais, em vários momentos em que existe uma necessidade, né, de cobertura para esses eventos, tá? Então, através dessa cobertura, a gente consegue ampliar
é uma cobertura adicional muito importante. A gente consegue ampliar esses danos que possam causar a terceiros em decorrência da obra, tá? Então, como a gente atrela isso a uma responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil, ela deixa bem claro, né? Danos a terceiros. Então, todos os funcionários, os bens dos empreiteiros, né? Os bens dos subempreiteiros que estão envolvidos diretamente à obra, inclusive os bens do próprio segurado, proprietário, não vão estar cobertos, né, nessa cobertura. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, bem evidente, né? Por quê? Porque esses terceiros, né, eles não são considerados, essas empresas terceirizadas, eles não são considerados como terceiros na apólice de risco de engenharia. Na apólice de risco de engenharia, essas empresas, empreiteiros, subempreiteiros, são considerados como segurados a partir do momento que há um contrato entre as partes. Show de bola. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço para a corretora Gasola de Barretos, interior de São Paulo, a Larissa. Um abraço para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais abraços aqui. Pessoal, obrigado pelas selfies que vocês estão postando aí no Facebook, no Instagram. Show de bola, viu? Hashtag LiveSompo. Vamos fazer bagunça aí. Já já o Norberto também vai postar dele aí, agradecendo a presença de vocês. Bárbara, algum abraço? Algum recadinho que você queira mandar? Não, por aqui tudo tranquilo. Obrigada, Jonathan. Nada, vamos lá, Norberto. Vamos lá. Quando nós falamos de responsabilidade civil geral, né, a gente garante os danos materiais a terceiros, e o cruzada, ele já tem essa possibilidade de você ampliar a cobertura para os participantes da apólice, né, ao que diz respeito aos danos materiais que os equipamentos possam sofrer na decorrência da execução da obra. Então, imagine lá que o empreiteiro, normalmente dentro de um canteiro de obra, você tem inúmeros empreiteiros trabalhando simultaneamente, inúmeros contratados, subcontratados, e que efetivamente um empreiteiro possa causar um dano a outro empreiteiro, um dano material, né? E aí nesse dano material que um possa causar ao outro, a gente tem a possibilidade de garantir através dessa cobertura cruzada, essa responsabilidade civil cruzada, tá? O mercado, né, não só nós, mas o mercado como um todo, comercializa de uma única maneira, né, a cobertura de responsabilidade civil geral e cruzada, de forma a ter simultaneamente as duas coberturas, tá? Aqui a gente separa um pouco, até para que possa haver um melhor entendimento dessas duas coberturas, tá? Aqui, mais uma vez, a gente reforça que não vão estar incluídos aí os danos corporais, né, os danos corporais que possam os empreiteiros sofrer em decorrência desses danos, tá? Mesmo porque existe uma cobertura adicional para isso também. Aqui é uma ilustração também, uma foto que eu costumo trazer em todas as nossas apresentações, o maior sinistro de risco de engenharia no Brasil, que foi lá a execução da obra do metrô, da Estação Pinheiros, né, do metrô em São Paulo, e que você teve aí, até hoje, você tem reclamações relacionadas a terceiros, né, que reclamam rachaduras nas suas edificações, por conta da movimentação do solo, enfim, aqui, na época, né, que isso ocorreu, tinha-se duas apólices muito bem estruturadas, que era uma apólice de responsabilidade civil pura, né, onde garantia exclusivamente os danos a terceiros, e uma apólice de risco de engenharia que garantia toda aí a reposição, a recomposição, a reconstrução desse túnel, né, de tudo aquilo que foi avariado. Então, eu costumo trazer até como ilustração, porque foi um dos maiores sinistros de risco de engenharia, onde a indenização mais voltosa foi relacionada a terceiros. Norberto, deixa eu só te interromper aqui, pessoal, são várias perguntas, a gente fica muito feliz pela interação que vocês vão tendo conosco, as perguntas. Peço perdão se algumas das perguntas não são lidas, e eu queria voltar uma aqui da corretora Iris, que é atendida lá pela filial de São José dos Campos, que tem várias perguntas que ela está fazendo, mas eu vou colocar uma específica aqui para que você responda. Na básica, os muros estão cobertos? Em que situação? E quando não, e por que a exclusão? Iris, da Portal do Oriente Corretora de Seguros. Obrigado pela sua participação, viu, Iris? Obrigado, Iris. Muito pertinente a sua pergunta. Os muros, né, se fizerem parte do objeto, se estiverem no cronograma, automaticamente estão cobertos dentro da cobertura básica do risco de engenharia, se for essa a sua pergunta. Imagino que não, tá? Eu vou melhorar um pouco mais. Acredito que a sua dúvida é com relação aos muros que são pré-existentes, que não são do segurado, que são de terceiros, tá?
como a gente está falando da cobertura de responsabilidade civil, já estou atrelando essa sua pergunta a essa cobertura, tá? Então, os muros de divisa é uma prática do mercado excluir esses muros, por quê? Porque eles estão muito próximos de serem avariados em consequência da escavação, em consequência de um eventual problema que possa sofrer ali no momento de terraplenagem. E efetivamente esses muros, né, adota-se como prática a exclusão desses muros de terceiros. Não só os muros, tá? Mas também as paredes que estão diretamente ligadas à obra, né? Então existem muros e paredes de vizinhos que estão muito próximos, que estão colados à obra, né? Então existe uma prática de mercado para a cobertura de responsabilidade civil no produto riscos de engenharia, no ramo 67, em que não há cobertura. No entanto, nós aqui da Sompo, a gente tem flexibilizado essa possibilidade, né, em conceder um sublimite para essa necessidade de cobertura de muros, né, muros de divisa e paredes de divisa, mas é recomendável, quando se tem uma exposição muito grande, dependendo da proporção da obra, que seja contratado esse seguro na cobertura específica de responsabilidade civil, tá? Até porque, além desta, existem outras exclusões que, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar tudo nesse momento, né? Mas que é importante entender em cima das condições gerais e que, às vezes, essas exclusões podem ser um impeditivo, aí pode ser um problema para o seu cliente. Então, é importante, às vezes, identificar essa necessidade com seus clientes e contratar o seguro de riscos de engenharia e o seguro de responsabilidade civil apartado do seguro no ramo 67, tá? Que é o risco de engenharia, ok? Acredito, Iris, que eu tenha respondido sua pergunta. De qualquer forma, eu estou à sua disposição, tá bom? Ok. Pessoal, eu quero informar para vocês que as perguntas que vocês fizerem, nós não respondemos ou não lemos aqui, encaminhe para o teu executivo vai passar para o Norberto e com o maior prazer do mundo ele vai responder para vocês, tá bom? A nossa ideia aqui não é que as perguntas fiquem sem respostas, não. Sem respostas, é que a gente consiga aí criar essa interatividade. Como é bastante, e eu fico feliz com essas perguntas, a gente vai recebendo. Norberto, queria mandar um abraço aqui para a nossa executiva, a Maria Cristina, da filial de Goiás, que ela postou aqui no link, no Instagram, né, que está aqui na live da Sompo. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer barulho, vamos postar. A Bárbara, acho que tem um abraço para mandar para alguém aí, Bárbara, quem é? Oi, então, na verdade é uma pergunta do Fernando Rabelo. Fernando, muito obrigada pela participação, tá? Norberto, a pergunta é a seguinte: as empresas terceirizadas no projeto, na execução da obra, os seus atos também estão cobertos na construção? Desculpa, deu uma cortadinha, Bárbara. Tá. As empresas terceirizadas no projeto, na execução da obra, os seus atos estão também cobertos na construção? Sim. Muito importante essa pergunta, né? Como eu disse lá anteriormente, a partir do momento que há um contrato entre as partes, entre o segurado principal, o nosso cliente, né? Que muitas vezes é a construtora ou pode ser o proprietário do empreendimento, a partir do momento que há um contrato entre as partes, todos os envolvidos, né? Diretamente ligados a esse empreendimento, eles vão estar amparados, tá? Então, tanto as questões aí de eventuais danos que eles possam causar à própria obra, como também a terceiros, tá? Muito importante essa pergunta. Então, a gente tem que deixar bem claro sobre a importância de se ter um contrato fidedigno, né, para determinada obra, fiel, para que esses empreiteiros, subempreiteiros, possam também estar cobertos nessa pólice de engenharia, de forma que não há necessidade de serem contratadas outras apólices para aquelas etapas especificamente que eles estão executando. Show de bola, show de bola. Mandar um abraço também para o Elton, corretora de Maringá, no Paraná, que acho que é atendido pelo Rodrigo, da filial de Londrina. Um abraço para vocês aí, viu? Mais alguma, Bárbara? Não, tudo tranquilo por aqui. Obrigada. A bola é com você, meu amigo. Vamos lá. Gente, em consequência de um dano material, né, que o nosso cliente possa causar em decorrência da execução da obra a terceiros, ele pode ser acionado também por danos morais. Danos morais também, acho que todos vocês devem conhecer bem essa cobertura, mas também nessa pólice, né, nesse evento, ele pode estar susceptível a ter que indenizar. Então, a gente tem como cobertura adicional a cobertura de danos morais, né, onde, eventualmente, em um sinistro, tem que ter automaticamente um dano material, tá? Para que seja acionada a cobertura do dano moral. Não é só pelo simples fato de haver lá
alguma eventualidade, né, em que não haja um dano material em consequência, para que seja acionada essa pólice. Tem que haver um dano material para que a gente possa também pleitear a indenização para danos morais, ok? Responsabilidade civil empregador, né? Então, lá no RC cruzada, exclui-se os danos corporais aos profissionais, uma vez que nós temos como a cobertura adicional a responsabilidade civil empregador. Então, o objetivo dessa cobertura é garantir os danos de origem súbita e imprevista que possam acontecer no canteiro de obra, né? É importantíssimo esse texto, esse termo, né? No canteiro de obra, em que resulte na morte ou invalidez dos profissionais que estão trabalhando no canteiro de obra, tá? Olha só, funcionários registrados diretamente do nosso cliente ou com contrato de trabalho, tá? Se houver subempreiteiros, né, empresas que estão trabalhando ali junto com o nosso cliente no desenvolvimento da obra, e esses tiverem todos os seus funcionários devidamente registrados, com contrato firmado, todos esses profissionais vão estar amparados também, tá? Então, já antecipando uma possível pergunta, esses profissionais subcontratados também estão amparados na cobertura de responsabilidade civil empregador. Aqui é um cenário, um videozinho bem rápido que a gente tem. Eu acho que muitos já viram esse vídeo, mas é bem interessante, né? E é um cenário que possa acontecer aí relacionado a acidentes, né? Eventuais acidentes que possam acontecer no canteiro de obra. Aqui, né? A gente pode ver que todos saíram praticamente ilesos ali. A estrutura é uma estrutura leve, todas elas praticamente apoiadas sobre madeiras, né? Então, não teve uma grande repercussão, mas, de qualquer forma, é um exemplo, né, a ser considerado para a cobertura de responsabilidade civil empregador. Danos morais, gente, também para a cobertura de RC empregador. A família ela pode acionar o nosso cliente, né, judicialmente, para requerer a cobertura de danos morais em caso de morte ou invalidez desses profissionais. Então, a gente tem também a possibilidade de proporcionar essa cobertura na nossa apólice, de forma a suprir essa necessidade de indenização, ok? Então, sempre em decorrência de dano material, que esses profissionais possam sofrer no canteiro de obra. Lucros cessantes, uma cobertura também muito importante, em decorrência de uma responsabilidade civil, um dano material que o cliente possa causar a terceiros, ele pode automaticamente interromper a atividade de um determinado estabelecimento comercial que está ao lado, ou próximo da obra, e com isso, nessa interrupção da atividade, esse terceiro ele pode ter um lucro que deixa de ter em decorrência dessa paralisação, e aí a gente tem a cobertura de lucro cessante para exatamente garantir esses prejuízos financeiros do terceiro, tá? Esse é o objetivo dessa cobertura. Não é para o segurado, propriamente dito, e sim para terceiros, quando se tem um dano material em que a obra possa causar a eles. Propriedade circunvizinha, gente, essa cobertura também é uma cobertura importante e muito atrelada, muitas vezes, a grandes empreendimentos de obras de reforma, parques industriais, como eu já havia dito, residenciais, em que eu tenho a necessidade de ampliar ou melhorar as instalações, enfim. Então, para essa cobertura, o pessoal confunde um pouco a propriedade circunvizinhas com a cobertura de responsabilidade civil, tá? A propriedade circunvizinha são outras propriedades do próprio segurado que estão no canteiro de obra, que podem sofrer danos, né? Que podem ter danos em consequência da própria obra, né? Então, imagine que o cliente lá, o contratante, ele tem uma edificação lá no canteiro de obra já em uso, né? E ao lado ele contratou uma empresa, que é o nosso cliente, a executar um empreendimento. Então, esse empreendimento causa um dano a essa estrutura, a essas instalações já prontas do contratante, isso está coberto em propriedades circunvizinhas. Propriedades circunvizinhas não é um imóvel vizinho, tá, gente? O termo, a gente costuma colocar, né, entre parênteses, né, como está aqui, outras propriedades do próprio segurado, para fins de indenização, ok? Show de bola. Extensão de obras de cobertura para obras concluídas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, desculpa, né, que o negócio é muito dinâmico aqui na live. É a sua primeira vez, a sua primeira experiência, né, Norberto? Então, a gente tenta colocar, assim, que as perguntas vêm e isso cria uma interatividade com o público.
A Dante Alai Seguros do Rio de Janeiro está perguntando se tem cláusula de rateio no risco de engenharia. Tem sim. Tem sim, Dante. A exemplo dos seguros empresariais, enfim, né? Os riscos de engenharia também tem a cláusula de rateio, tá? Então, é importante sempre a atualização dos valores em risco, de forma que em um sinistro, na apuração dos valores, não haja ali um desvio significativo a prejudicar aí a indenização do segurado, tá? Então, essa é uma pergunta muito pertinente, muito importante, que é importante destacar que a gente tem essa cláusula no produto, sim, tá? Nas condições gerais, o mercado aplica como um todo, né? É uma imposição, e que, lógico, existem flexibilidades com relação ao percentual máximo, né, de tolerância e mínimo de tolerância, que em média 10% a 20%, dependendo da situação, em que se no sinistro for identificado que o desvio não ultrapassa esses limites que são estipulados na apólice, ele vai automaticamente coberto. Mas é importantíssimo, gente, no momento, em todo processo de execução, que se atualize os profissionais, que se atualize os seus clientes com relação aos valores que estão envolvidos, né? Como eu havia dito, a variação de valor com relação aos índices de correção da construção civil. Show de bola, show de bola. Essa cobertura de extensão de cobertura para obras concluídas, ela se aplica para edificações que muitas vezes ficam prontas antes de todo um complexo, né? Então, imagine que essas obras, né, concluídas faziam parte do cronograma e que, de certa forma, já ficaram prontas e que não foram entregues, mas que estão ali no canteiro de obra, sendo utilizadas como apoio à obra, né? Nesse caso, a gente tem como cobertura adicional garantir essas instalações que ficaram prontas e que ainda não foram entregues. Equipamentos móveis estacionários, a gente já falou bastante, né? É uma cobertura adicional e que a gente tem como a possibilidade de ampliar a cobertura para esses equipamentos que são utilizados como apoio à obra. A exemplo de retroescavadeira, pá carregadeira, gruas, né? Enfim, infinitos equipamentos que estão sendo utilizados ali no canteiro para apoio, tá ok? Então, através dessa cobertura adicional, a gente consegue garantir os danos a esses equipamentos. A gente nunca, né, não consegue indenizar os desarranjos, né, mecânicos e elétricos desses equipamentos, tá? Mas sim os danos que esses equipamentos possam sofrer, né, sendo esses danos de causa externa. Show de bola. Instalações provisórias, que é todo o canteiro, né? Como eu disse para vocês anteriormente, também está coberto na básica, mas a gente tem como cobertura adicional para garantir aí a indenização efetivamente só para o canteiro de obra no eventual sinistro, tá? A amplitude dessa cobertura é a mesma da básica, ou seja, para alagamento, vendaval, incêndio, tudo que a gente imaginar que está previsto na cobertura básica, né? Então, essa cobertura é também muito importante quando você tem grandes canteiros, né? Com muitas instalações e necessidade de abrigo de material. Ok. Além dessas... Oi, tô aqui. Além dessas, a gente tem as coberturas adicionais de manutenção simples, manutenção ampla, que elas dão amplitude após a entrega do empreendimento, onde o segurado, muitas vezes, através de uma exigência contratual, ele tem a necessidade de proceder com algumas manutenções após a entrega da obra, né? Então, nesse caso, essas coberturas elas são bem úteis, bem aplicadas no produto risco de engenharia. Afretamento de aeronaves, né? É uma cobertura que também agrega a cobertura de despesas extraordinárias, a necessidade de afretamento de aeronave para transporte de materiais na recomposição, na reposição do bem, né? No transporte desses materiais que são repostos ali no canteiro de obra. Obras e instalações aceitas e colocadas em operação. Um pouco antes a gente falou sobre obras aceitas, obras concluídas. Essa é um pouco diferente, tá? Essas são as obras que são colocadas em operação, ou seja, faziam parte do cronograma, que o nosso cliente entregou, que já não faz parte, já não está sobre a responsabilidade dele, já está sobre a responsabilidade do contratante, e que em um eventual sinistro, né, em que a obra que está ainda em continuidade na execução, possa causar essas instalações prontas e colocadas em operação, a gente possa ampliar a cobertura para isso através dessa cobertura, tá? Armazenagem fora do canteiro de obra, essa cobertura a gente falou também um pouquinho, um pouco lá atrás, né, relacionado à possibilidade
de alguns canteiros, de alguns locais de riscos, né, de obra, serem muito reduzidos para a instalação de canteiros de obra, né? Ou seja, da instalação do material propriamente dito. Então, nesse caso, existe a possibilidade de contratar cobertura adicional, desde que o cliente informe para nós o local de armazenagem, né? O endereço onde ele vai utilizar para efeito de armazenagem desse material. Recomposição de documentos, né? Uma cobertura adicional também, que é muito utilizada aí nas coberturas de property, né? Nas apólices de property. Ferramentas de pequeno e médio porte, né? É importante garantir também essas ferramentas que são utilizadas como apoio, além dos equipamentos móveis estacionários, a gente tem como dar essa cobertura. Equipamentos de escritório, né? Ou seja, um container, uma dependência que tem ali os equipamentos dos engenheiros que são ali, que estão trabalhando no canteiro, que depende daqueles equipamentos, né? Stand de vendas, é importante, muitas vezes as stands de vendas ficam prontas muito antes do início do empreendimento, tá? Então, se você contratar o seguro de risco de engenharia já com o valor total do empreendimento e quiser garantir também, né, e esse empreendimento tiver necessidade da montagem de um stand, de um apartamento decorado, algo do gênero, então a gente tem como já colocar essa cobertura para garantir os danos que esse stand possa sofrer em decorrência da cobertura básica ou eventos que possam ser causados pela própria obra, tá? Transporte de materiais a serem incorporados à obra, né? Então, existem também, às vezes, os clientes, eles têm a necessidade de fazer o transporte, eventualmente, do material, né? Ir lá no depósito, comprar o material, trazer para o canteiro de obra, enfim, se esse transporte for feito direto para o nosso cliente, a gente vai conseguir dar cobertura para isso, tá? Então, aqui, nessa cobertura, exclui-se o transporte de materiais realizados por terceiros ou por empresas contratadas para isso, tá? Até mesmo porque existem apólice específica para esse tipo de situação. Equipamentos de informática, né? Agregando valor ali a equipamentos de escritórios. Custos de pesquisa de vazamento. Olha só como é amplo, né? A quantidade de cobertura que nós temos no produto, né? Custos de pesquisa de vazamento na colocação de tubulações. Quando se identifica a necessidade de ser feito, que você tem a necessidade de algumas tubulações subterrâneas, e aí se identifica alguns vazamentos, antes mesmo de você destruir, fazer toda a escavação para remover aquelas tubulações, você tem a possibilidade de fazer as pesquisas desses vazamentos para identificar qual o ponto e tratar efetivamente naquele ponto. É uma cobertura adicional, tá? Trabalhos de perfurações de poços d'água, testes de funcionamento para equipamentos que estão em fase de instalação e montagem, circulação de equipamentos ou veículos, né, nas vias públicas adjacentes, é uma cobertura muito comum aí na apólice de responsabilidade civil, despesas de defesa em juízo civil, essas duas coberturas estão muito ligadas aí ao RC, isso tudo a gente já pode incorporar no risco de engenharia, tá, gente? Então, se eu tiver uma apólice em que eu tenha, não quero contratar o RC na carteira específica e eu quero tê-la, essas coberturas na apólice de riscos de engenharia, eu posso contratar sim, tá? Poluição e contaminação em vazamentos súbitos, inesperados e não intencionais. Então, todas as coberturas, elas são agregadas ao RC e que já fazem parte integrante das nossas apólices de risco de engenharia. Essas são as estatísticas de sinistro, gente. Aqui a gente tem, como vocês podem ver, cerca de 61% das ocorrências relacionadas aos seguros de risco de engenharia são diretamente relacionadas à responsabilidade civil, tá? Então, tudo aquilo que eu falei, o dano efetivo que a obra, né, durante a execução das fundações, possa causar a terceiros, durante o içamento de uma peça, enfim, tá? Cerca de 14% das ocorrências também são relacionadas à cobertura básica do risco de engenharia, ou seja, incêndio, roubo, vendaval, enfim, tudo aquilo que nós falamos da cobertura básica. E os demais 25% são relacionados às demais coberturas acessórias, né? Equipamentos móveis estacionários, erro de projeto, salvamento e contenção de sinistro, enfim, tudo que nós falamos lá anteriormente. Esse é um exemplo de fundação, né, só para ilustrar também. Toda essa infraestrutura que a gente vê em destaque abaixo das edificações são as fundações. E é nesse momento que há aí essa exposição com relação a terceiros, né? Então, essa aqui é um tipo de contenção, um tipo de fundação, são as estacas pré-moldadas de concreto, que
durante a execução, elas causam muitas vibrações e, consequentemente, danos, prejuízos materiais a imóveis de terceiros, né? Então, esses martelos mecânicos apoiados, batendo nas estacas, vão vibrando e vão causando grandes problemas a terceiros, né? Esse é um exemplo da funcionalidade das fundações sob as edificações, né? O comportamento da fundação, para que serve, tá? Então, aí, nesse momento de fundação, a gente tem aí esse tipo de reclamação, rachaduras diversas, né? Danos estruturais, em pisos, em paredes, em momento de escavações, rebaixamento do lençol freático, todo esse processo que são executados nas obras civis deixam os terceiros muito susceptíveis aos danos, que também são relacionados a rachaduras, né? Enfim. Aqui também é uma obra no Rio de Janeiro, né, Bárbara? Que eu acho que vocês devem conhecer bem. Essa obra aqui, eles tiveram a necessidade de fazer uma escavação, uma grande proporção, para a escavação de 5 subsolos, rebaixamento do lençol freático simultaneamente, e aí todas essas edificações que estão no entorno aqui sofreram danos. Tem uma edificação do Corpo de Bombeiros, tem uma edificação, essa igreja que vocês veem, um patrimônio histórico, enfim, teve danos generalizados que foram amparados pela cobertura de risco de engenharia com cobertura adicional de RC. Ô, Norberto, é bem legal você trazer essas fotos, porque ilustra muito, né? Dá uma vivência legal para os participantes aqui da nossa live, para eles entenderem a complexidade de um processo desse, né? Eu costumo dizer que quando a gente participa daquelas oficinas de formação de corretores, o corretor fala, me dá uma dica de como trabalhar uma carteira. Você pode trabalhar todos os ramos, mas se especifique em um, né? Ganhe informações de um. E eu acho que o risco de engenharia é um ramo legal, um ramo dedicado, é um ramo que tem suas particularidades, e quando você se aprofunda e se torna um grande especialista como corretor de seguros, você tem um mercado aí fora fantástico para que você possa trabalhar. Isso é importantíssimo. Não tenha dúvida. Mandar um abraço aqui para o Arthur Santos, da Brisato Seguros, e também um abraço para a Preseg de Juiz de Fora, o Vitor, os corretores que estão participando aqui. Desculpa, pode continuar. Imagina, um abraço aí. Bom, dando continuidade, esse é um trabalho de contenção, né? Que muitos já devem ter ouvido aí dos seus clientes, onde se tem a necessidade de ser feita uma parede travada, né, por tirantes, e esses tirantes, eles normalmente são executados abaixo das edificações vizinhas. Na medida que esses tirantes são traçados, eles causam grandes problemas, né, de movimentação no solo e, consequentemente, danos generalizados aos vizinhos, tá? Esse é um evento típico de movimentação de solo, durante o momento de escavação, né, para execução de subsolos, enfim, tá? Todos esses perfis metálicos que vocês veem aos fundos, com esses blocos já travando ali, as paredes foram avariados, além dos terceiros, né? Então, você teve um prejuízo generalizado à obra e também aos vizinhos que estavam ali no entorno. Aqui também, né, o mesmo cenário, uma foto mais próxima. Então, aqui dá para ver bem como ficou exposto ali as fundações da edificação vizinha, né? Onde, fatalmente, muitas vezes você tem a necessidade de fazer a total remoção dessa estrutura e reconstrução da edificação. Então, é muito sério esse processo de escavação, de movimentação de solo, de fundação. A gente chama muita atenção nesse processo, porque a gente, na subscrição, tem que também ter subsídio suficiente para dar uma precificação apropriada e dar o conforto de cobertura para os nossos clientes. Então, quanto mais informação, melhor é para a gente subsidiar aí os nossos subscritores. Tá? Esse aqui é um videozinho que eu tenho, que eu vou passar de uma forma mais rápida. Esse aqui é uma parede de contenção, como vocês podem ver, atirantada, que em algum momento os engenheiros identificaram que elas estavam se desprendendo, e aí ela veio, colapsou, né? Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, para a gente poder não perder muito tempo com o vídeo, né? Mas aqui vai dar para ver que no momento, aqui um pouquinho, voltando um pouquinho, agora. Nesse momento, toda essa estrutura entra em colapso, cai sobre aquela máquina que nós vimos, que estava lá no canteiro de obra, né? Cai sobre outras instalações da própria obra, e aí, aos fundos, olha que belezinha, a gente tem aquele prédio lá. Vamos ver o que aconteceu com esse prédio.
E haja indenização, né, meu amigo? Haja prêmio a pagar. Haja prêmio a pagar. Por isso é importante de informações, de material técnico, e muitas vezes os corretores, Jonathan, eles ficam bravos com a gente, quando a gente pede material. Pô, Norberto, mas a fulana me mandou a subscrição aqui, mandou a proposta. Tomem cuidado com isso, gente. Quanto mais informação vocês puderem contribuir na subscrição, melhor, né? É mais fácil a gente vai visualizar o risco e mais capacidade técnica a gente vai conceder para esse risco, tá? Então tomem muito cuidado. Quando a gente solicita material, não é para poder ficar enrolando vocês não, tá? É porque realmente a gente sente a necessidade de um subsídio maior, né? Para que a gente possa apresentar uma condição que vá atender as expectativas dos nossos clientes. Ô Norberto, a gente usa um termo que é assim, falta de informação, ou eu nego ou eu agravo o risco, né? Pois é. Então, quanto maior o número de informações que a gente tem, a gente consegue ser assertivo. Deixa eu fazer para você algumas perguntas aqui. Nós temos uma pergunta do Wellington, lá do Rio de Janeiro, perguntando: a Sompo aceita obras em andamento sem fundação? Muitas vezes são exigidas por força do contrato. Se a obra já estiver andando, não mexe com fundação, a gente consegue aceitar, Norberto? Consegue sim. Wellington, obrigado pela sua participação mais uma vez. Consegue sim, tá? Até determinados percentuais de obras já em execução, né? Lógico, entendendo bem a questão do cronograma, aquilo que vai ser executado, né? Solicitando de forma antecipada uma carta de inexistência de sinistro, bom andamento da obra, né? A gente consegue mandar uma condição sim. Muitas vezes acontece de o segurado iniciar uma obra com recurso próprio e em determinado momento ele ficar descapitalizado e aí ter a necessidade de ir para recursos bancários e o banco exigir esse seguro. Então, a gente tem essa possibilidade de mandar uma condição para esse estágio, para determinados estágios de execução de obra, tá? Obrigado pela participação. Pode continuar, meu irmão. Estamos entrando na reta final aí da nossa live e tá muito legal o assunto, o papo tá muito bom. Legal. Então, sinistros relacionados a equipamentos móveis estacionários, né? Que nós trouxemos para vocês que temos a possibilidade de ampliar a cobertura para isso. Sinistros relacionados ao processo de execução, içamento de elementos estruturais, nesse caso uma passarela, tá? Que desabou devido à movimentação do equipamento e causou danos generalizados ao material, né? E ao próprio equipamento, tá? Aqui também a estrutura pré-moldada, pré-fabricada, como se chama aí no mercado da construção civil. E aí você tem a necessidade de içamento, tá? Olha só, gente, mais uma vez, através de material, de insumos, a gente consegue dar cobertura para içamento, tá? Tomem cuidado com obras em propostas que se tem exclusão para içamento, tá? Içamento é um evento que muito complicado, é um sinistro que está muito evidente, muito eminente de acontecer no canteiro de obra, e a gente consegue dar cobertura para isso, tá? Tomem cuidado com as propostas que vocês têm aí. Gente, com relação aos principais impactos nas obras sobre o Covid-19, a gente adiantou bastante aqui, né? Mas isso causa aí um problema de adiamento dos lançamentos, né? Muitos lançamentos que estão para serem feitos aí acabam sendo adiados. Há a postergação do início das execuções, efetivamente, atraso nas entregas, necessidade de paralisação, isso a gente já falou, muitas vezes com a necessidade de cobertura para o canteiro de obra ou não, e necessidade de prorrogação de vigência, né? Então, assim, quando vocês conseguem acompanhar com seus clientes que a obra, por algum momento, ficou paralisada, você consegue fazer esse endosso de paralisação, e também, lá adiante, a necessidade de fazer essa prorrogação, você pode acionar a apólice, a seguradora, para que a gente possa proceder com esses endossos. Contratação, forma simples, ágil, né? Rápido, questionário preenchido, subsídio, como eu falei para vocês, cronograma físico-financeiro, contrato da obra, né? Muitas vezes a gente pede para agregar valor ali, informação ao projeto. Em outras situações, obras mais complexas, pesadas, a gente pode pedir memorial descritivo, projetos, tá? Então, isso depende muito caso a caso. Essa é uma ficha de informação simples, muito simples, que a gente utiliza aí solicita para que seja preenchido, para que nos dê esses subsídios. Essa planilha é uma planilha que a gente tem de forma automática na mão dos nossos principais parceiros, né, que vocês podem solicitar para os nossos executivos de conta. A gente vem atualizando, como vocês podem ver, para quem já trabalha com esse produto, a gente tem uma versão aqui 1.2020, né, ou seja, a gente está trabalhando na atualização dessa planilha,
A gente está ampliando o leque de cobertura, que vai ser um atrativo enorme para vocês na ponta, tá? Eu garanto para vocês que nesse primeiro momento o mercado não vai conseguir acompanhar, então isso vai ser um atrativo para vocês, vai ampliar o leque de cobertura no produto, tá? Tanto no Express, que serve para construção de prédios, como para reforma, que é utilizado aí para shopping ou não shopping, né? É isso aí, gente. Da minha parte, eu acho que eu falei demais, né? Infelizmente, eu acho que não consegui ainda abordar tudo que eu gostaria de abordar. Eu acho que o tempo é bastante restrito, a gente tem que se limitar à disponibilidade de vocês também, mas não vai faltar oportunidade. A gente vai, numa próxima oportunidade, Jonathan, a gente vai criar um treinamento mais... de repente, a gente vai explodir um pouco mais essas informações, trazer conceitos de condições gerais, cláusulas particulares, para esse mercado aí que é tão parceiro nosso aí. Não, e detalhe, Norberto, quando a gente para, eu penso assim, né, quando um parceiro nosso, ele para um momento do dia dele, que é muito atarefado para prestar atenção, para poder entender como que ele consegue ser no dia a dia, né? Como ele consegue melhorar os processos dele, os produtos, abordar as informações, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está no Facebook, no Instagram aqui, colocando a live da Sompo. Temos o Buzério, que é executivo lá do Vale do Paraíba. Mandar um abraço para a Luciane Viana também. O pessoal está participando bastante. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aí para umas 4, 5 perguntinhas, Norberto, aí a gente finaliza. O Edson Cadoac está dando os parabéns para você aqui, que é o nosso executivo da filial Jardins aqui em São Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fazendo aqui minha live aqui. Aê, Norberto. É isso aí. É isso aí, vai entregar. Pessoal, show de bola. Deixa eu ver aqui. O pessoal da assessoria, valoração, a Catiane está perguntando, marque o próximo treinamento logo, a gente vai marcar sim. A gente está fazendo todas as quintas-feiras, Norberto, essa live, né, com um produto diferente. Então, semana que vem, nós vamos ter a presença do nosso amigo Jorge Laranjeiro. O Jorginho vai estar com a gente aqui, vai falar um pouco sobre... Nós fizemos mês passado com ele, fizemos 2 produtos. A gente entendeu que foi muito pesado a questão de conteúdo, mas semana que vem a gente vai estar falando do seguro residencial. E aí, depois ele volta mais uma semana para frente para poder falar do produto condomínio. Mas quando você quiser, meu amigo, é só você nos chamar aqui, vamos fazer um complemento, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. É muito importante falar que o material vai ser disponibilizado, tanto dessa apresentação quanto dos facilities de contratação do Engenharia. Vocês vão ter que pedir para o executivo de vocês, e esse executivo vai mandar esse material para vocês, para que vocês criem aí essa sinergia. O Jean está falando assim, Norberto, eu quero desconto. Como sempre, né, João? Como sempre, né? Como se fosse uma novidade. Vamos fazer uma pergunta aqui, ó. O Fernando Avares, da Greche Seguros, de Itajubá, Minas Gerais, está perguntando diferença de cobertura entre risco de engenharia para usinas solares e o seguro específico para sistemas de fotovoltaicos. Sistemas fotovoltaicos, boa pergunta. Tá. Para essas instalações, você tem algumas coberturas que são muito específicas, né? E clausulado muito específico. É porque a gente está falando mais de instalação e montagem, né? Não só de todos os componentes que fazem parte ali dos geradores de energia, como também a própria especialização das empresas que vão executar. Então, tem toda uma análise um pouco mais detalhada, mais apurada com relação a esse tipo de obra, né? Então, os seguros de engenharia, eles englobam tanto obras civis em construção, como também a parte de instalação e montagem, né? Em que, às vezes, como eu falei, nesse processo de instalação e montagem, você tem que ter uma apólice mais preparada, mais apropriada, com coberturas que realmente vão garantir a indenização para os clientes, tá? Então, não sei se foi essa a sua pergunta, mas sim, existe diferença entre os seguros para obras civis, né, clausulado, cobertura, como também para obras de instalações e montagens. Show de bola, show de bola. Queria mandar um abraço aqui para o pessoal da JK Seguros, que através do Instagram aqui, postou uma foto que está na live, obrigado. É a Priscila, muito obrigado pela tua presença. A Karina, a nossa executiva da filial Lapa, também postou aqui.
Mandar um abraço especial para todo o time da Valoração Assessoria, a equipe do Jorge lá, a Catiane que está aqui com a gente, muito obrigado. Que tal fazer uma live para os segurados? A gente pode fazer sim, a gente pode fazer uma live de perguntas e respostas, sim. Vamos pensar, essas ideias que vocês vão trazendo são muito importantes. Um abraço para o pessoal de Santos. O Arthur Santos, ele está perguntando a diferença do seguro de risco de engenharias e da contratação de um seguro de RC, obras, instalação e montagem. Legal, Arthur. O risco de engenharia ele tem como objetivo garantir a obra, o objeto que está sendo executado, a construção do prédio. Esse é o principal objetivo do seguro de risco de engenharia. Já o RC, ele não garante o objeto que está em execução. O RC na carteira específica, ramo 51, é para garantir todos os danos que a obra possa causar a terceiros. Então, simplesmente, dessa forma. Show de bola. O pessoal está perguntando aqui sobre prorrogação por endosso, sobre paralisação. A gente já respondeu, mas é importante reforçar. Você que tem alguma apólice vigente com a gente, houve a necessidade de uma interrupção na obra por causa dessa pandemia, dá para fazer um endosso de interrupção por 6 meses. Então, procura o teu executivo, procura a tua área comercial, vai fazer essa interlocução com a área do Norberto para poder ajudar. Deixa eu ver se tem mais. Um abraço para o pessoal de Santos. Cicobi Unicorretora. Conseguimos fazer um facility de RC para pequenas obras e reformas? Na verdade, o RC você tem que preencher o formulário para as informações. Agora, para o produto Reforminha, você tem esse facility na ponta, não é isso, Norberto? É isso aí. Se for no segmento específico do ramo 51, tem a necessidade de ser feita aí a contratação por meio de um formulário, né, de um questionário, e no engenharia a gente tem nós podemos disponibilizar já o risco de engenharia com a cobertura adicional de RC para reforma e shopping, enfim. Entendi, show de bola, show de bola. Deixa eu atualizar aqui as minhas páginas, Facebook e Instagram, para ver se está entrando. Vou mandar um abraço, Gabi, segue corretora de BH, Norberto, parceiro sempre, show de bola, sucesso. Obrigado, Gabi. Vamos finalizar com mais uma pergunta técnica e os abraços? Gostaria de entender melhor as coberturas de manutenção simples e ampla. Tem alguma coisa? A diferença entre uma e a outra, como o próprio nome diz, né? A simples, ela garante, durante o período após a entrega da obra, né? Somente sinistros que, no decorrer da manutenção, o cliente possa causar aquele bem que deixou de ser obra, que virou uma propriedade, né? No momento de cobertura de manutenção simples, é só nesse momento da manutenção, né? Que ele causou ali o dano ao empreendimento, que a gente vai ter essa cobertura. Já a ampla, se ele está fazendo a manutenção e o dano for oriundo a algum processo que foi executado lá atrás, durante o projeto, durante a execução do projeto, aí você já tem uma amplitude maior por essa cobertura de manutenção ampla. Mas eu posso encaminhar para você, sem compromisso nenhum, te mando as condições. Se você quiser falar comigo depois, através do telefone que você tem aqui, dos e-mails, pode encaminhar para mim, que a gente vai se falando e eu vou aprimorando essas informações com você. Eu vou colocar aqui, Norberto, o pessoal vai pegar o teu e-mail, vai aparecer para eles agora o teu e-mail e o teu telefone, para eles poderem bater um papo contigo. Eu vou deixar aqui. Deixa eu mandar um beijão também para o pessoal da Opipari Assessoria, né, que está nos prestigiando, a Daiane, a Crislene, a Bárbara, um beijo para vocês. Um beijo também para o pessoal da Assessoria Continental, que está nos prestigiando, a executiva lá que presta um atendimento é a Renata Geraldini, um abraço para vocês. Pessoal, é isso. Eu vou trazer agora a figura do Norberto para que ele possa fazer as considerações finais, mas antes disso, Norberto, eu vou trazer a Bárbara aqui para que ela possa se apresentar. Cadê você, Bárbara? Para você agradecer e eu também dar os parabéns pela ajuda que você tá me dando aqui nas lives. Jonathan, nem precisa agradecer. Pessoal, bom dia. Eu tenho a honra de representar a área comercial e quero agradecer a presença dos corretores, assessorias, parceiras. Muito obrigada. Norberto, parabéns pelo conteúdo. Tenho certeza que vamos colher bons frutos dessa live.
Obrigado, Bárbara. Obrigado a Show de todos bola. aí do Rio de Janeiro. Pessoal, a Bárbara, ela está aqui comigo nos bastidores, ela vai respondendo a perguntas de vocês, ela vai fazendo esse link, interagindo, é muito bom. Bárbara, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem nós estamos aqui junto no Residencial, hein? Se Deus quiser. Obrigada, tá? Pela oportunidade. Nada. Norberto, agora com você, meu irmão, suas considerações finais. Isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, sem delongas, né? Agradeço pela presença, pela participação de todos vocês. Mais uma vez, peço desculpa, não consegui responder todas as perguntas, como o Jonathan mesmo colocou, são muitas perguntas, mas me coloco à disposição de vocês por e-mail, pelo telefone, tá? A gente tem toda uma equipe lá preparada para dar todo o apoio para vocês, né? Caso não consigam falar comigo, pode falar com o Denis, o Daniel, Samir, né? Toda a equipe, de modo geral, vai estar lá total disposição de vocês para dar essa assessoria. É muito importante, porque no momento de abordagem dos seus clientes, às vezes você tem que estar do lado do telefone para poder fazer uma ligação, e aí com isso vocês têm essa possibilidade, através da nossa equipe, a tirar essas dúvidas ali junto com seus clientes, tá? Então, mais uma vez reforçando, a gente está preparando aqui algumas novidades, em breve a gente vai lançar os produtos mais sofisticados, mais inovadores, e com um custo também bastante interessante. Então, eu espero aí, continuo com essa assim, necessidade dessa parceria de vocês, dessa confiança, dessa credibilidade que vocês sempre nos dão, e a gente, com certeza, depois de passar tudo isso, a gente vai provocar novos treinamentos também, localmente, né, junto com vocês, presencialmente, como já foi solicitado, a gente tem essa possibilidade, então, com certeza isso logo vai acontecer, assim que tudo isso passar, e todos estiverem, com certeza, aí, estiverem saudáveis, para a gente poder dar continuidade nesse processo importante. Show de bola, Norberto, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente a parceria. Quando eu te fiz o convite lá mês passado, foi tão longe o tempo, né? Mas você viu que o negócio já chegou tão rápido. A gente já está mais de 2 meses trabalhando com a Sompo totalmente em home office, né? A gente falou, nossa, mas vai ser home office, como que vai ser? E graças a Deus a companhia já está 2 meses trabalhando em home office, mais de 1.800 colaboradores, nada parou. A gente continua na mesma expertise, continua com a mesma dedicação para o trabalho. Procure o Norberto, procure os executivos, o que vocês precisarem. Pessoal, quero agradecer imensamente. Norberto, segura aí, eu vou finalizar a live, mas a gente continua aqui. Tá bom. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Foi muito bom poder estar com vocês nesta manhã, né? Trocarmos experiências, vocês entenderem um pouquinho mais de alguns produtos de atuação da Sompo, no caso, os riscos de engenharia. Então, não deixe esse produto ficar esquecido aí na corretora de vocês, divulguem, prospectem. Se vocês precisarem de uma ajuda técnica, a equipe do Norberto está aí, o teu executivo de contas, o teu gerente da filial está aí para poder te ajudar. Em nome da Sompo Seguros, eu agradeço a presença de todos vocês. Quinta-feira que vem nos vemos às 10 horas da manhã na nossa live de residencial que o Jorge Laranjeiro vai ministrar, né? Em nome da diretoria da companhia, do Fernando Gross, que é o nosso diretor a nível Brasil, executivo da área comercial. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigado.